Mas até que ponto toda obra de arte carrega uma ideia filosófica? Até que ponto? Na realidade, carregam sim, mas não da forma como eu tenho estado a apresentar. Porque toda a obra de arte é uma mensagem. Eu tenho uma determinada narrativa e eu sigo essa determinada narrativa em toda a minha estratégia de marketing. Então, o meu conselho sempre foi: vamos experimentar ao máximo até conseguirmos perceber qual é a nossa queda na vida. A única dica que eu, o único conselho que eu ia deixar para qualquer pessoa que ouvir esse podcast até o fim seria mesmo: sempre que vocês tiverem uma determinada crença, um determinado paradigma sobre o mundo ou sobre a vida, tentem afastar-se desse paradigma que vocês têm e tentem perceber se vocês têm esse paradigma ou crença porque a sociedade e os papás colocaram dentro da vossa cabeça ou se vocês possuem esse paradigma ou crença porque vocês realmente acreditam nisso. Então vamos começar um episódio significativo e interessante. Espero que tu estejas à vontade para podermos assim trocar uma conversa super interessante ao redor do tema, unindo a arte e a filosofia visual, explorando os conceitos através da arte. Se tu gostas do nosso episódio, em particular este, claro, deixa o teu like, comenta e subscreve o nosso canal. Após isto ou antes disto, vá até às redes sociais do nosso convidado, subscreva as redes sociais dele e assim você vai estar a par de todo o conteúdo que ele vai partilhando ao longo do tempo. E hoje temos o prazer de falar com Nef de Carvalho, não é? Ele que vai abordar sobre o tema e vai, de certa forma, passar esse conhecimento para que nós possamos estar dentro do tema em geral. Então, como estás? E muito obrigado por aceitar o convite, que para nós é super essencial tu estares cá para poderes partilhar aquilo que tu sabes. É um prazer, muito obrigado pelo convite já agora. E vamos a isso, let's get it, let's get it. Este tema é super interessante porque conectando a arte e a filosofia é essencial, porque a filosofia leva-nos àquela imaginação e a arte também tem a tendência de criar mais ou menos isto. Uma questão inicial é como é que a arte é uma forma filosófica visual? Bem, se nós tivermos que olhar para as coisas da forma como o mundo realmente funciona, não existe uma junção assim, que se nós podemos olhar de forma imediata, filosofia e artes visuais, ou artes plásticas, isso não existe. O que existe é nós olharmos para um determinado mercado e nós acharmos assim, como é que eu posso misturar filosofia e arte? Da mesma forma que o Steve Jobs fez. Ah, Ele foi ter um curso e ele depois deixou de frequentar a faculdade, mas ele estava a aprender sobre caligrafia. E ele disse, mais lá para o fundo, mais lá para frente, ele começou a ver que os pontos sim podem se juntar. Ele aprendeu sobre caligrafia, mas não sabia exatamente porque que estava a aprender sobre aquilo. E depois chega a altura em que ele vai fazer, vai formar a Apple, vai formar o Macintosh, essa coisa toda, e ele começa a ver que os pontos sim se juntam. O Macintosh agora existe e vamos meter a caligrafia. São coisas de universos completamente diferentes, mas quando se juntam aquelas coisas parece que é algo completamente novo que nós nunca ouvimos falar e nunca vimos na nossa vida. Então, eu acho que essa é a melhor forma de se copiar alguma coisa. Não é olhar para alguém dentro daquilo que é o nosso mercado e fazer exatamente o que essa pessoa está a fazer. Então, é buscar inspirações de mercados completamente diferentes e fazer algo único. Quando nós conseguimos juntar, por exemplo, artes plásticas e filosofia ou storytelling, uma coisa assim diferente, para dar a impressão que é a primeira vez que nós estamos a ouvir falar ou a ver certa coisa. E na realidade é sim, a primeira vez que nós estamos a ver uma coisa assim. Então, tudo isso começou porque eu entrei para o Instagram e comecei a postar alguns desenhos meus e apercebi-me que existiam outros artistas plásticos e eu detesto fazer o que todo mundo está a fazer da forma como todo mundo está a fazer. Então tive de encontrar uma forma diferente de me poder apresentar no nosso mercado e no mundo, para que eu ah. possa assim deixar uma marca que as pessoas possam realmente conhecer. Mas até que ponto toda obra de arte carrega uma ideia filosófica? Até que ponto? Na realidade, carregam sim, mas não da forma como eu tenho estado a apresentar, porque toda a obra de arte é uma mensagem. Claro. Quando nós vemos, oh, o Picasso pintou o quadro X, há uma história que eu já ouvi, não sei se é real, mas acho que é, não sei quem foi o artista,
que era um quadro com fundo todo vermelho, não, com fundo todo preto e uma pinta vermelha no meio do quadro. E as pessoas ficavam a olhar para aquilo e gostavam da pintura, mas não sabiam o que é que aquilo realmente significava. Mas tinha um sentido muito profundo no meio daquilo tudo, que era um homem a fumar no escuro. Aquela Ok. pontinha preta lá no quadro. Estás a ver? Tudo, absolutamente tudo que se faz nas artes plásticas, existe uma narrativa e existe uma determinada filosofia, mas só que o que eu trago para aquilo que é o nosso mercado, ou para aquilo que é o mundo, porque eu ainda não vi nenhum artista plástico a fazer isso cá ou lá fora, é uma narrativa completamente diferente. Não é só algo que nós podemos explicar quando estamos lá no Museu das Artes e explicamos assim para as pessoas: olha, o quadro foi pintado dessa forma e isto significa X, isto significa Y. Não. Eu tenho uma determinada narrativa e eu sigo essa determinada narrativa em toda a minha estratégia de marketing, que é aquilo que é o meu branding. Mas em termos de junção destes dois conceitos, a arte e a filosofia, quem entra a quem? A arte entra na filosofia ou a filosofia entra na arte? Quem busca um pouquinho da outra? Quer dizer, arte é a capacidade de nos conseguirmos expressar. Claro. E a filosofia também bebe um bocadinho disso. Então, quer dizer que no fundo, no fundo da coisa é tudo igual, só que existem formas diferentes de nós conseguirmos expressar aquilo que é a nossa arte. Eu posso expressar com a filosofia, eu posso expressar com uma pintura. O objetivo todo, desde o início até o fim, sempre foi pegar numa determinada mensagem e colocar nas mentes e corações das pessoas que conseguirem interagir com aquela mensagem, seja por uma pintura, seja por uma fotografia, ou seja por filosofia. O mais importante, porque nós somos seres de histórias, nós movemos-nos muito por sentido, por histórias, então nós precisamos disso, seja por uma pintura ou uma fotografia, como eu disse há pouco tempo. Então, tudo é arte e tudo é comunicação. Então, quando nós conseguimos juntar as duas coisas, muitas das vezes acaba por fazer muito mais sentido. Se nós conseguimos fazer a junção da forma correta. É a mesma coisa que nós dizemos: oh, se tu quiseres ter um conteúdo que vai viralizar, tu precisas de um gancho forte. Nem sempre que tu Claro, tens um gancho forte, tu consegues viralizar, claro. mas é um dos requisitos. Então, quer dizer que se nós conseguimos juntar essas duas coisas de forma perfeita, existe uma grande chance de nós conseguirmos colocar as nossas mensagens ou a nossa mensagem na mente e coração das pessoas para que elas nos consigam entender e saber qual é o nosso propósito neste mundo. Mas muita gente, de certa forma, que não consegue se expressar, Uhum. não é? Em formas de palavras, consegue expressar isso em forma de arte. Exatamente, Fecha-se num determinado espaço, exatamente. começa a desenhar e Tu já consegue exprimir isto. ou mesmo fora das artes plásticas, nunca viste a cantores, músicos, pessoas que são super tímidas, mas quando entram para um estúdio e gravam a música, tu ouves e ficas aqui a ouvir. Espera aí, ele não Excepcionais, parece ser tímido. claro. Isso acontece muito com pessoas que cantam rap. Tu ouves a música dele lá no estúdio, esse gajo é o gajo mais introvertido que existe na face da terra, mas vá, ok, senta-te com ele face to face e vai ter uma conversa. Aham, ele todo lá caladinho, todo introvertido, mas o que é que se passa? Quer dizer que todos nós temos uma determinada forma de conseguirmos expressar quem nós somos para o mundo. Por isso é que nós não podemos chegar, se nós tivermos filhos, não podemos chegar para o nosso filho e dizer assim: não, eu fui arquiteto, então o meu filho tu também tens de ser exatamente a mesma coisa. Todos nós temos uma forma diferente de nos conseguirmos comunicar e apresentar a esse mundo. Então, o meu conselho sempre foi: vamos experimentar ao máximo até conseguirmos perceber qual é a nossa queda na vida. O que é que nos faz mesmo conseguir, o que é que nos faz sentir vivo. Quando nós vamos para a cama, o que é que nos faz pensar sobre o dia seguinte? Olha, tenho que acordar cedo, não porque eu tenho que ir trabalhar, mas porque eu preciso, eu quero me sentir vivo. Há muitas pessoas que passam por essa vida e não conseguem ter esse sentimento. Não conseguem descobrir qual é o chamado deles para a vida. Então vamos experimentando várias coisas, vamos Isto também caindo. porque muitas das vezes as pessoas se calhar não se encontraram diante das dificuldades, muita gente acaba deixando que aquelas informações negativas entrem e que tu de certa forma começas a te perguntar o que é que eu já me sentia assim de certo Yeah, tempo. yeah, Tu acordas e tu te perguntas, pô, mas eu sirvo para quê? certo. Pô, Sabes estou que aqui, os outros estão ali, mas eu estou aqui a fazer o quê eu já exatamente? passei por uma experiência muito semelhante a essa. Foi numa altura em que eu tive depressão. Eu só saía do quarto para fazer uma refeição por dia.
eu acabei por faltar no meu trabalho durante uma semana completa, porque eu não sabia qual era o meu chamado, eu não sabia o que eu estava aqui a fazer nessa vida. E depois, quando se eu tivesse que eventualmente sair de casa e voltar, eu olhava assim para o prédio e ficava assim a ver, oh, 5 andares, e o que acontece se eu me atirar lá de cima? Estás a ver? Comecei já a brincar a com esses imaginar. pensamentos dentro da minha cabeça, porque me faltava um propósito de vida, porque eu não sabia o que eu estava aqui a fazer. Ok, tá bom, vou sair de casa, vou lá trabalhar para no final do mês ter dinheiro para pagar algumas contazinhas em casa e de repente, e de resto, tudo continua exatamente da mesma forma. Então, é exatamente isso que tu estás aqui a explicar. Yeah, e quando tu sentes que a tua arte, de certa forma, começa a identificar as pessoas, tu começas a encontrar o teu propósito, tu começas a ver que, uau, eu estou aqui e por causa do meu bom senso de criar alguma coisa, eu cativo a intenção transformadora em outras pessoas que gostam da minha arte. Exatamente, Então, para estas pessoas, de certa forma, você começa a ganhar a intenção de viver, porque tu te exatamente, perguntas, uau, eu vou morrer agora, mas como é que essas pessoas vão ficar sem as minhas exatamente, obras de arte? Ok, eu vou exata eternizá-las, mas eu quero criar novas obras. isso é uma das coisas que eu acho muito interessante, porque nós sempre quando fomos à escola, nós sempre aprendemos que o ser humano é um ser, que vive em comunidade, Claro, né? Ele não pode ser um ser que vive sozinho a vida temos que inteira. ser aqui. Então, nós vivemos em comunidade e nós fazemos muitas das coisas que nós fazemos é por causa das outras pessoas e também por causa de nós. Claro, Então, o propósito também tem essa particularidade muito importante. Existe uma parte que é para nós, ok, como é que eu me sinto vivo, e existe uma outra parte que é contribuir para as para pessoas os que estão à outros. nossa volta. Claro, Como é que eu posso colocar um sorriso na pessoa que está aqui à minha frente, ou na pessoa que está aqui ao meu lado? Então, o propósito tem essa particularidade muito importante. Não é só para mim, não é só para os outros, tem que ser para os dois. Se for só para mim ou se for só para o outro, não faz sentido nenhum. Por isso é que muitas pessoas, às vezes, seguem determinados sonhos que não são deles. claro. Ah, o meu pai disse que eu tinha que estudar X. Ok, tá bom, vai lá e estudou. Depois chega Não se aos adapta. 60 anos e ele não se sente realizado. Espera aí, tens que fazer algo que é para ti e que é para os outros ao mesmo tempo. Não pode ser só para ti e não pode ser só para os outros. Tem que ser uma espada de dois gumes. Isto também porque, em termos de educação, nós somos implementados de seguir sonhos que são dos nossos familiares. Muitas das vezes não te deixam você seguir aquilo que realmente você quer. Já começam a te implementar, olha, tu para conseguires uma vaga tens de seguir isto e tal, tu tens de acompanhar a tendência do mercado. Ou então, Exato. olha, o nosso ramo de empresa é nesse setor e tudo mais, então tu tens de ter formado aquilo, mas a tua vocação se calhar não tá ali. Yeah. Como tu disseste no início, isso é uma conversa. Agora a minha pergunta para ti é: por que é que tu achas que isso acontece conosco, seres humanos? Ok, eu segui X, agora quero que todas as pessoas à minha volta sigam exatamente o mesmo caminho que eu segui. Tipo, por que é que tu. Olha, no meu ponto de vista, isso tem a ver com a questão do êxito e a Yeah. questão do mercado. Quando tu, de certa forma, segues alguma coisa e tu sentes que, uau, eu tive a oportunidade de conseguir crescer nesse ramo, vou influenciar mais pessoas que cheguem também a exercer isto, mas eu tenho que influenciar em termos de ganho de gosto. Hum, Eu, a passar uma mensagem para o meu filho, eu tenho que passar uma visão global, não posso passar uma visão limitada de que tu tens de seguir isso para tu atingir isto. ok. Eu vejo que as pessoas acabam passando esta informação no sentido de que tu és obrigado a fazer isto porque tu só tens saída se tu fizeres isso. Porque deu certo comigo. Deu certo comigo, se tu não Yeah, fizeres isto, tu não vais conseguir. Ok, mas eu exatamente. quero seguir engenharia. Olha, meu filho, tu não és bom a matemática, tu já começas a matar a Exatamente. inteligência de alguém que tu nem sabes se realmente ele é bom Exatamente. a matemática ou não. Então tu começas a limitar o seu processo. Olha, vês que a nossa sociedade está a precisar mais disto e daquilo, Exato. por isso estás a ver onde é que tem mais emprego, é Yeah, isto. yeah. Mas quais são os empregos do futuro? Hoje, há 10 anos atrás, nos falava de inteligência artificial Exatamente. e hoje em dia muita gente já está ligado em grupos de Exatamente. cursos de telecomunicações. Por quê? Por causa das programações. Eu até Uhum. então não pensava que a programação ia ser tão importante. Yeah. Até uma amiga perguntar, Malan, tu és engenheiro, mas tá bom, e se você engenharia, mais ou menos, se limitada nesse setor, mais ou menos em função do mercado atual, como é que tu estarias inclinada? Eu fiquei, uau, Hum. hoje em dia tem automação, a automação já está entre a inteligência artificial, como é que tu vais estar dentro também do mercado? Eu fiquei, uau, preciso me atualizar. Certo. Quer dizer, exatamente, faz-me pensar. Isso faz-me pensar que as pessoas acham que o que deu certo ou errado para eles é o que vai dar certo ou errado para todo mundo. Exatamente. É, é, é a mesma coisa que plano de treino e plano de alimentação, por exemplo. Todos nós temos uma genética completamente diferente uma do outro.
Eu posso estar aqui a encher a minha barriga de hambúrgueres e nunca ficar gordo, e a pessoa aqui do lado Exato. come um hambúrguer e já está. Já está de lá. Tá vendo? E eu vou pegar na experiência que eu fui tendo na minha própria vida e dizer assim: não, tu precisas de comer vários hambúrgueres e mesmo assim tu não vais ficar gordo. É mais ou menos o que as pessoas fazem na sociedade, não só com alimentação, não só com planos de treino, mas Falam com tem prova de causa. absolutamente tudo. Eles olham para aquilo que lhes aconteceu na própria vida e dizem assim: o que Exatamente. aconteceu comigo vai acontecer exatamente da mesma forma para todas as outras pessoas, se elas trilharem o mesmo caminho que eu trilhei. Exatamente. Sabe? Elas não conseguem olhar, peraí, todo mundo tem uma experiência diferente, todo mundo tem um organismo diferente, uma genética diferente, um sonho diferente. Por que eu não lhes deixo fazer exatamente aquilo que eles querem, se o caminho deles é diferente, o chamado deles é diferente, eles sentem, eles têm um sonho completamente diferente do meu dentro da cabeça e do coração deles. Claro. Nós não conseguimos às vezes perceber isso, né? Nós precisamos hoje ficamos aqui cegos. Não quero saber do que os outros estão a falar, do que os outros estão a experienciar. A única coisa que importa aqui são os meus sonhos, a forma como eu vivi a minha vida, e essa é a única estrada que existe no planeta. Não faz sentido absolutamente nenhum. Cada um tem um rumo completamente diferente. E quando tu começas a ganhar visão sobre certas coisas, tu começas a entender que tudo que te foi falado no passado parecia ser tão importante, mas na realidade nem é aquilo que você realmente quer almejar. Tu Exatamente. foste. Eu tenho um amigo, ele foi incentivado pelos pais a fazer economia e hoje ele está fazendo mestrado em engenharia ambiental. Ele disse: Não, eu sempre fui ligado à engenharia e tudo mais, e então decidi migrar para uma outra área. Yeah. E então fiz um pouquinho daquilo que eu gosto dos meus pais, e agora estou a fazer aquilo que eu realmente gosto. E Exatamente. eu disse: Uau, se tu já fizesse essa formação lá no médio, no superior, tu serias um estudante com uma capacidade intelectual mais abrangente. Exato. Hoje tu, claro, és inteligente, mas tens um pouquinho de limitações em função de certas informações que tu poderias pegar certas bases lá atrás. E aí isso é ser desgastante, porque nós acabamos por seguir sonhos de nossos familiares. No teu ponto de vista, quem realmente define o significado de uma obra de arte? O artista ou o público? Os dois. Os dois. Os dois. Da mesma forma que se define o significado, é da mesma forma que se define a importância de uma determinada obra. Eu posso estar aqui trancado no meu estúdio a desenhar um determinado quadro com um determinado porquê, com uma determinada mensagem, e quando eu colocar aquilo em frente à cara de 1001 pessoas, cada um vai ter a própria, por causa das experiências que elas foram tendo desde a tenra idade até o presente momento, cada um vai ter a própria percepção. É a mesma coisa que nós íamos todos ao cinema, estamos aqui 4 nesta sala, vamos todos ao cinema, vamos ver um filme. Quando saímos do filme eu vou perguntar qual foi a tua parte favorita nesse filme. Cada um vai ter uma parte favorita completamente diferente. E se for para explicar como é que o filme é, qual é o propósito desse filme, todo mundo tem uma teoria um bocadinho diferente. Todos nós entendemos as coisas, não só a arte, o mundo, a vida, de acordo os nossos próprios pensamentos. Todos nós utilizamos as nossas lentes para enxergar o mundo. Claro. Tudo, absolutamente tudo. Então eu acho que o significado de uma determinada obra de arte ou de um determinado filme ou música recai sobre os ombros dos dois, tanto o produtor quanto aquele que consome. O que nós devemos fazer como produtores é tentar espelhar o máximo possível daquilo que nós realmente queremos que seja transmitido nas obras de arte ou no trabalho que nós fazemos para que as pessoas se possam sentir inspiradas. O mais importante é nós conseguirmos inspirar as pessoas a fazerem coisas positivas nessa vida. Claro. Porque no final do dia todo mundo vai entender a coisa da forma dele, com as próprias lentes. O mais importante é, depois de eu ter entrado em contato com a obra de arte deste camarada, ou depois de eu ter entrado em contato com esse filme que eu acabei de assistir, ou depois de eu ter entrado em contato com esse livro que eu acabei de ler, sou uma pessoa melhor do que era antes, tenho vontade de fazer melhor do que eu fiz ontem, ou não? Se não, perdeste o teu tempo. Se sim, Claro. keep going. Yes. Yeah. Por que é que tu consideras que algumas obras elas parecem falar mais profundamente com uns e não com os outros? Exatamente por causa da. Tu fazes perguntas interessantes. São perguntas profundas que obrigam a pessoa a ir mesmo lá para o fundo e perceber. Não é uma pergunta de sim ou não, Não, claro, porque de, de certa de, forma... de responder aqui assim na superfície.
Já tenho que estudar também para entender um pouquinho o mundo do outro. Exatamente. Porque são perguntas que, na realidade, essas perguntas são as perguntas que eu no qual quero mesmo aprender. Aham, aham. São as minhas perguntas. Desculpa, vamos lá, faz-me só a pergunta, eu sei que é muito forte a A pergunta. pergunta é: por que que algumas obras parecem falar profundamente com uns e não com os outros? Todos os exemplos, a maior parte dos exemplos que eu estou a dar aqui são fora do mundo das artes, mas eu vou trazê-los sempre para dentro do mundo Claro. das artes. Porque é que algumas obras de arte parecem falar mais para certas pessoas do que para outras, né? Sim, Por exemplo, alguém vai olhar para o meu quadro e não sentiu nada, e a pessoa a seguir olha para o quadro e fica. claro. Identifica-se. Uau! Vamos imaginar que eu estou dentro de uma igreja e o pastor está a ler uma passagem bíblica e depois ele acaba por contar uma história de algo semelhante àquilo que eu estou a passar nesse exato momento. Vamos imaginar que ou eu perdi um filho ou alguma coisa assim parecida. Eu estou lá dentro da igreja e o pastor está a ler uma passagem bíblica parecida a essa experiência que eu estou a ter no presente momento. E depois ele fala sobre esse problema de forma muito profunda. Ele não sabe que eu estou a passar por esse problema. O que é que tu achas que vai acontecer comigo dentro dessa igreja, nesse Te exato momento? identificas. Exatamente. Eu acho que é por isso que certas obras de arte acabam por tocar nos corações das pessoas e outras nem tanto. Se eu não tiver a passar por uma determinada experiência nesse exato momento, tu podes vir aqui me falar sobre X e sobre Y. Se eu não tiver, por exemplo, o mesmo acontece com vendas e marketing. Se eu não precisar, se eu vivo sozinho e não tenho ninguém que eu tenha que, por exemplo, oferecer uma rosa ou um presente, ou seja lá o que for, pode estar aqui a passar uma publicidade. Olha, queres oferecer presentes para o teu amado, ou para o teu filho, ou para a tua mãe? Eu vivo sozinho, eu vou olhar para aquilo, ok, isso não tem nada a ver comigo. Não é para Identificas mim, aquilo, não é para claro. mim. Mas agora, se eu acabei de me casar agora, olha, Quero dar um agrado e aquilo exatamente. identifica. Tens uma esposa, tens uma namorada, tens uma noiva. Nós temos o produto ideal para si. Vou me sentar, vou ficar tipo, eu preciso disso agora. Eu estava à procura, mas eu não sabia. Por isso é que na época do mês dos namorados, ou no Natal, ou do Dia do Pai, ou seja lá o que for, datas assim comemorativas, em que dá para dar presentes para as pessoas. Se eu meter um vídeo a girar no Instagram a dizer, olha, venham comprar os meus produtos para o Natal, eu vou ter muitas vendas. O mesmo vai acontecer no Dia dos Namorados, no Dia do Pai. Então, por isso é que certas obras acabam por impactar as pessoas e certas obras acabam por não impactar as pessoas. Nós só precisamos de ter discernimento para conseguir perceber quais são as necessidades das pessoas naquele exato momento, para que nós consigamos chegar assim e tocar no coração dessa pessoa. Agora, elas vão se sentir completamente compreendidas por nós. Vão dizer, esse gajo é meu amigo, mas nunca te vi pessoalmente. Mas ele me entende, mas nunca te vi. Por isso é que nós gostamos muito de certas músicas. Há músicas aqui, se tu puseres a tocar no estúdio, eu vou ficar aqui tipo, a grande ação, vou fechar os olhos, vou ficar aqui a abanar a cabeça, porque é uma música mesmo que me toca a alma. E outras não. Pois a música que vais pôr a seguir, ok, tá fixe, tchau. É preciso Educativa. termos em conta aquilo que são as experiências e necessidades das pessoas com quem nós falamos, interagimos nesse caso. Neste caso, interpretar uma obra de arte é mais sobre aquilo que a gente vê Claro, e não sobre sempre aquilo que a gente é. as duas coisas. O que nós somos é o que nós vemos. O que nós vemos no mundo volta outra vez para aquela questão das lentes que nós utilizamos para enxergar o mundo. O que nós somos é aquilo que nós vemos, é aquilo que nós vemos, é aquilo que nós somos. É um ciclo que volta. Nós somos e nós vemos, nós somos e nós vemos. Por isso é que existem pessoas com determinado nível de limitações. Porque eles só veem limitações. Oh, isso é um país do terceiro mundo, não adianta eu tentar aqui abrir um bom negócio, porque não vai dar certo. Claro. Isso é o que ele está a ver. Isso é o que ele é. Melhor exemplo do mundo. Eu sabia que eu ia falar sobre esse filme. Melhor filme do mundo. Se não for o melhor, está na lista dos 3 melhores filmes do mundo. E eu acho engraçado quando as pessoas ficam aqui e dizem: olha, Matrix é um filme de ação em que o artista esquiva a bala do bandido. Cut me some sex, please. Há uma parte lá no filme Matrix, o Neo, o artista, o ator principal do filme, entra para uma determinada sala e havia lá um miúdo, assim, olhar para uma determinada colher. A colher está aqui assim, na mão do miúdo. Ele olhar para a colher, de repente a colher começa a dobrar. Pu, 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 e entrega a colher para o artista do filme.
E o artista do filme começa assim a observar a colher, a tentar dobrar e não consegue. E foi aí que o miúdo disse: Não é a colher que se dobra. Não existe colher aí. Quem se dobra és tu. Isso faz-me pensar que, né? O mundo não é isso aqui. Espaço físico. Quem foi que disse que esse é espaço físico? Fala à toa. O mundo está aqui dentro. Não é a colher que se dobra. És tu. Não existe colher. Todas as experiências pelas quais nós passamos e nós gostaríamos que fossem completamente diferentes, seriam diferentes se nós fôssemos diferentes antes de nós querermos que essas experiências fossem diferentes. Ah, a minha mulher não me ouve. Ok. Não é a tua mulher. És tu. Sai disto que está aqui o mundo físico, entra para a tua cabeça e muda a tua forma de pensar e enxergar o mundo. O que tu vês é o que tu fazes, o que tu fazes é o que tu vês. É um ciclo que muda, que nunca vai acabar, é tipo a água. Tá vendo? É tipo sempre a girar, sempre a girar, sempre a girar. Esqueçam o mundo físico, isso aqui não existe, só existe isso aqui, o mundo está aqui dentro. Por isso é que existem pessoas que conseguem pessoas que nasceram dentro da mesma casa. Está aqui o irmão dele, está aqui o outro, o irmão que é gêmeo, esse conseguiu ser bem sucedido, porque o mundo dele é completamente diferente do mundo do irmão gêmeo que ele tem. Claro, porque nós muitas das Exatamente. vezes temos uma capacidade bloqueada em termos Exato. de informação. Nós temos certas limitações, diferente daquele que olha para as coisas e não se limita em função de muitas coisas. E Exatamente. tu consegues abrir e tu consegues te motivar mais. Exatamente. E isto, de certa forma, contribui muito para o teu êxito futuro. Yeah. É o que nós vemos, é o que nós somos. E ainda uma outra parte que é muito, muito, muito importante é o que é que nós admiramos ou quem nós admiramos. Se nós olharmos para os miúdos, para a maior parte dos adolescentes lá na China, quem é que eles admiram? Cientistas. Quem é que eles querem ser? Cientistas. A maior parte dos adolescentes aqui da camada baixa da nossa sociedade, quem é que eles admiram? Futuristas, Quem é que eles querem? Quem é que eles querem ser? futuristas. Chegam lá na idade adulta, o que é que eles fazem? Nada. Mas hoje também a mentalidade, de certa forma, já foi aberta, porque eu vi isto num vídeo, num documentário que passava, né? Eu acabei por ver para o YouTube, que diz: se tu crias o teu filho numa determinada região onde a realidade é uma só, Uhum, qual vai ser a visão do teu filho? uhum. Aquela. Aquela. Sim. Mas quando tu crias o teu filho naquela mesma realidade e tu tens duas realidades na tua mente, o que é que tu vais ensinar para o teu filho? A realidade mais importante, se calhar. Tu vais passar para o teu filho vários pontos de vista e ele vai Exatamente. escolher aquilo que ele mais Exatamente. entende. É o ponto Exatamente. que nós temos como Exatamente. exemplo. Uma pessoa que cresce numa favela onde a criminalidade é 100% Uhum, e ele uhum. consegue sair daquela favela e chegar na vida. Exatamente. Exatamente. Mas aí existe uma particularidade que é uma pequena minoria de pessoas. Exatamente. Se nós sentamos aqui na mesa e pensamos, ok, de todas as pessoas que andavam com Jay-Z quando ele tinha 15, 16 anos e era broke, quantos deles conseguiram se enganar na vida? Muito poucos. Claro. Tá a ver? Porque isso é praticamente remar contra a maré. São poucas as pessoas que conseguem. Eu acho que isso é um exercício muito profundo de conseguirmos prestar atenção às coisas que realmente importam no mundo e na vida. Isto também, para mim, é um grande problema do próprio ser humano, porque, Yeah. porque o ser humano, quando entende que algo, de certa forma, pode ser vantajoso para o teu conhecimento Yeah. e para o teu crescimento, Aham. ele, antes de te passar a informação, ele primeiro quer testar a ele. E se Yeah. dar êxitos, ele não quer que tu também estejas lá. Exatamente. Ele quer que tu sejas simplesmente uma pessoa que apoia, mano, meu vai a crescer e tu fica nos bastidores. Exatamente. E eu tenho que ser a referência para ti e não devemos ser referência para outras pessoas. O Exatamente. ser humano tem esse grande problema. Exatamente. Eu És quero um te ver bem, mas eu não quero te ver melhor do que eu. Exatamente, porque eu não sou apologista de que se tu compras um Ferrari, tu vais permitir com que o teu amigo mais próximo ande de um Starlet. Uhum. Yeah. Em termos de bem-estar, tu não vais estar bem. Yeah. Por quê? Porque tu vais ver o teu amigo a olhar. Eu até já ouvi pessoas ricas a dizerem: Uau, eu não posso colocar a minha casa numa zona onde tem muitos pobres. Por quê? Porque se o Inveja. filho sair com uma garrafa d'água, o filho não vai acabar aquela garrafa d'água para sua necessidade. Vai ter Todo que mundo já pediu. partilhar. Já deu as 5 bocas. Claro. Tá aqui, tá Vai aqui, tá sair com aqui. um pãozinho com chouriço e ele vai chegar. Amigo, dá só. E até nem sempre, muitas das vezes não é só a necessidade das pessoas que estão à nossa volta. Muitas das vezes não é só isso. É mais ou menos, por exemplo, a inveja. Claro. Tu tens aqui na tua mesa as 48 leis do poder.
Eu admiro muito esse escritor, o Robert Greene. Ele tem um outro livro que é As Leis da Natureza Humana, e ele fala muito sobre a inveja. E muitas vezes eu acho muito engraçado quando nós estamos na internet e vemos pessoas a escreverem lá no story: esses invejosos, aqueles invejosos, essas pessoas não me gostam. Eles vão sentir, peraí, essa pessoa que está aí a escrever exatamente essa coisa é igual. Vai chegar uma determinada altura no dia ou durante a semana que ele também vai olhar para uma outra pessoa e vai sentir inveja. Existem caminhos diferentes nessa mesma inveja. Existem pessoas que sentem aquela inveja, detestam aquilo que o outro está a receber e agem, fazem alguma coisa ou tentam travá-lo. Claro. Existem aquelas outras pessoas que sentem inveja e simplesmente recuam e não fazem nada ou simplesmente decidem trabalhar neles mesmos. Que é a inveja passiva. É a inveja passiva e a inveja ativa. Aquele, não, deixa mesmo, chefe, não dá promoção a esse camarada, ele não tem que subir de cargo. Não. O outro tem inveja porque o outro subiu de cargo, peraí, então deixa-me trabalhar melhor. São coisas completamente diferentes. Tudo é combustível. As pessoas precisam de parar de olhar para esses sentimentos negativos como se fossem mesmo negativos e não nos levassem a lado nenhum. Isso tudo é combustível para nós sermos melhores do que nós somos hoje. Claro. O Martin Luther King, o que é que lhe motivou a chegar num microfone e dizer: eu tenho um sonho que um dia os negros e brancos podem andar de mãos dadas? Aquilo é raiva, lá no início da emoção, é raiva. Mas ele podia ter pegado naquela raiva e dito assim: olha, vamos pegar em armas e matar todos os brancos. Ele não fez nada disso. Influenciar que eles andem connosco. Exatamente, mas ele não fez isso. Ele não partiu para a guerra, ele não partiu para a agressão, ele não partiu para a luta. Ele pegou naquela raiva que ele tinha e disse: vamos criar aqui um movimento em que nós acreditamos que negros e brancos possam andar de mãos dadas. Claro. Porque essa porcaria que está aqui a acontecer nos Estados Unidos da América está-me a irritar. Claro. Então, todas essas emoções negativas servem sim para um determinado propósito. Não é para aquilo que as pessoas muitas das vezes pensam que é. Não. Tenho inveja, deixa-me travar aqui o caminho desse camarada para que ele não possa subir. Esquece isso, não é? Como é que tu pegas nessa inveja e fazes de ti melhor? Michael Jordan, Kobe Bryant, todos esses grandes jogadores, Cristiano Ronaldo, todos esses gajos olham para, sentem essa raiva, sentem essa inveja e trabalham neles. O Messi marcou, o Messi agora ganhou o Mundial. Tá bom, amanhã de manhã eu vou acordar mais cedo ainda para tentar treinar. Eles pegam nessas emoções negativas E transformam todas em e positiva. transformam em algo positivo que lhes faz crescer e ser melhor do que eles são. Essa é uma competitividade que, de certa forma, transborda a inspiração para outras pessoas. Ao invés de você olhar para algo negativo ou algo positivo que o outro fez e tu achas que não, eu não estou naquela dimensão e para tirar esse cara do caminho eu tenho que fazer algum mal a ele, vou provocar um acidente, vou provocar qualquer Exatamente. coisa. Uau, esse é um ponto de vista muito interessante. Isto nós vemos no trabalho, o colega foi promovido Exato. e tu entendes que não, eu preciso para tirar, ao invés de tu te capacitares também, tu ganhares conhecimento e assim tu ganhares habilidades que possam te permitir você também ser alterado, né, do posto e tu ficas, uau, tu ficas e aquilo te cega, Uhum, te uhum, cega e tu uhum. vês, pô, esse me passou, este mais me passou agora. A tua única forma de produtividade é parar o caminho do outro. Se nós formos olhar assim no final do dia, o que é que ele conseguiu fazer para ser melhor do que aquilo que ele era ontem? Ele não fez absolutamente nada. Mas em termos de tentar parar o outro que está a Fez tentar muita coisa. ultrapassá-lo, fez tudo. Não está a falar melhor, não está a atender melhor os clientes, não está a fazer absolutamente nada melhor. Só está a tentar parar o caminho do outro. E que tal se tu olhas para ele e dizer: ok, o que é que ele está a fazer? Está a fazer isso, ok, então deixa-me fazer isso 10 vezes melhor do que ele está a fazer. Aí já estamos a falar de uma conversa completamente diferente. Mesmo que o chefe não te note nos primeiros meses, vai chegar a uma altura em que as pessoas vão Ele vai ficar começar a te tipo: notar. uau, olha só como é que ele está a se destacar. No mês passado, metemos o nome do outro colega no quadro de honra na empresa. Esse mês vai ser esse camarada aqui. Mas não, todos os esforços psicológicos e físicos estão a ser empreendidos só para travar aquela pessoa. Não estás a conseguir ser melhor. E tu esqueces, na realidade, o que é que você realmente deve fazer para Exatamente. te tornares uma pessoa melhor. Segundo o teu ponto de vista, ou no teu ponto de vista, o que torna uma interpretação válida?
Como assim uma inter como assim? Faz-me perceber. Por exemplo, nós estamos a olhar para uma obra de arte ou estamos a olhar para uma situação que a gente vê, né? E nós interpretamos várias coisas do nosso ponto de vista. Nós aqui temos diferentes interpretações. E o que é que faz com que esta interpretação seja válida em função daquilo que realmente tu estás a ver na obra? Ok, eu estou a ver alguém que parece solitário, foi um desenho que foi feito à beira da praia, tem árvores, tem o sol, mas também colocou um pouquinho de escuridão, colocou uma lua lá ao fundo, o sol a abrandar. Que essa obra vai. Há quem vai dizer que não, isto aqui tem a ver com as maldades do mundo. Ok. Tu achas que existe alguma interpretação inválida? Sim, porque tendo em conta que cada um tem o seu ponto de vista, Sim, muitos vão trazer informações que não são se calhar de sim. acordo com aquilo que tu estás a explicar. Certo, certo. Não, sim, se for muito para lá, para a esquerda ou para a direita, Claro, mas se for aqui assim no centro, será que existe uma interpretação inválida? Por exemplo, isso é uma coisa que nos ensinaram a pensar no sistema de ensino criado pelo Rockefeller. claro, Eu teve até um choque com uma maluca aí na internet, quando eu estava a falar que se eu quiser ser empreendedor, vou simplesmente comprar um livro, e se eu quiser ser médico, vou à faculdade. Por exemplo, no sistema de ensino criado pelo Rockefeller, né, isso foi lá no início. eu cheguei a ver este vídeo. Eh, Alguém reagiu ao teu vídeo e depois tu também fizeste a questão de reagir. sim, aquilo não foi uma reação, foi ela. Consegues criar uma estratégia de marketing? Eu fiquei tipo, bitch. Não, mas aí eu ali, eu tenho dois pontos de análise daquilo que tu abordaste, daquilo que ela fez de análise. Certo, ok, não, vamos, atira-me. Atira-me. Eu quero Hã? entender. Eu quero entender. Não, mas vamos lá. Qual era a questão que tu estavas a. Não, eu vou tocar exatamente nessa questão, mas falando desse ponto. Yeah. Mas eu gostaria de saber antes. Vamos só cortar. Não, então tu abordas e eu vou dar o meu ponto de vista a seguir, porque eu preciso lembrar mais ou menos da linha. Ok, então deixa-me cortar a história para ser algo muito mais curto. Se nós os dois estivermos a ler um determinado livro e nós os dois tivemos que fazer um resumo, nós os dois temos uma interpretação diferente desse livro. Diferente não, mas no final das contas vai dar sempre no mesmo ponto. Esse livro é de autoajuda. Esse livro é para ajudar as pessoas a enriquecer, Claro, a vender melhor, a criar uma estratégia de marketing melhor. claro, Mas todos nós temos uma forma diferente de conseguir expressar e explicar aquilo que está dentro do livro. claro. E aí é que reside a beleza das coisas. Não faz sentido nenhum. Eu ainda estava a conversar com a minha namorada, isso foi. Ela é que estava a conversar comigo há tempos. E nós falamos sempre: oh, quando nós vamos à igreja, eu gosto de estar presente naquelas aulas em que as pessoas me falam de um tema que todos nós já conhecemos, mas explica aquele tema de forma que eu nunca antes ouvi. Por exemplo, se nós sentamos aqui e falar sobre mentalidade, sobre limites humanos, essa coisa toda, nós queremos sempre ouvir um point of view que nós nunca antes ouvimos. Mas o tema é sempre o mesmo, mentalidade. Como é que nós podemos ser bem-sucedidos? Alguém vai nos explicar exatamente a mesma coisa, o mesmo tema, mas com histórias diferentes, com ângulos diferentes, de formas a que nós ficamos assim, peraí. Eu já estudei sobre esse tema 1001 vezes, mas parece que eu nunca ouvi falar sobre isso. Mas já ouviste? É aí que reside uma boa interpretação das coisas. Se todo mundo tiver exatamente a mesma interpretação sobre o mundo, sobre seja lá o que for, onde é que está a criatividade? A criatividade não é exatamente isso. A criatividade é quando te põe assim numa determinada caixa, em que todo mundo segue aquela caixa que está lá dentro, todo mundo lá dentro. Não, nós aqui fazemos assim porque as regras sempre foram essas, e tem lá alguém dentro da caixa e diz assim: fora dessa caixa, eu estou fora dessa caixa. Agora, o meu pensamento está-me a dizer que as coisas devem ser interpretadas dessa forma. São os É um indivíduos que pensamento lógico do ser. exatamente, eles conseguem. É lógico do ser humano, mas nem todo mundo consegue levantar a voz e dizer que é assim. Por isso Claro. é que existem indivíduos que conseguem transformar de diferentes indústrias a nível mundial. Porque esses são os camaradas que levantaram a voz e disseram: eu não aceito as regras da forma que sempre foram feitas. Claro. O iPhone, quando apareceu em 2007, já existiam vários telemóveis, todos com teclado lá. Tuc de botão. Tu. O que, é que a Apple chegou? Outro. O que, é que a Apple chegou e disse? Eu me recuso a criar um telemóvel de botão.
igual a esses que vocês têm aqui, ou aqueles que têm uma lapiseirazinha que vocês tocam aí no ecrã, fora da caixa. É possível que muitas outras pessoas tenham pensado em uma experiência parecida ao iPhone antes, mas quantos deles é que levantaram a voz e disseram assim: não, eu me recuso a fazer exatamente aquilo que já está a ser feito? A mesma coisa aconteceu com os indivíduos que trouxeram o chat GPT, que trabalharam na inteligência artificial. O mundo sempre foi essa caixinha aqui assim, mas eu me recuso. É verdade, sim, que todos nós temos uma voz dentro da nossa cabeça que nos diz: não deves aceitar isso, mas a maior parte não vai fazer. É aquilo que nós estamos a falar há pouco tempo. É o filho que tem medo de desagradar o pai. Não, vou mesmo fazer economia. Não, vou mesmo Exatamente. fazer história. Vou mesmo fazer direito. O teu pai não conhece o teu coração. O mundo também não te conhece. Por que é que vais continuar dentro da caixa? What's the point? Eu começo a perceber o seguinte: nós podemos ler esse livro, por exemplo, que diz quem pensa enriquece. Yeah. E no final, espera-se que ambos vamos ter o mesmo ponto de vista? Não, Não. não. Cada um tem a sua lógica e cada um tem a sua forma de pensar. Nós podemos os dois ler um livro sobre empreendedorismo e no final das contas eu empreender e tu não empreenderes. Exatamente. Porque ler é uma coisa e a capacidade de interpretar é uma outra coisa e a capacidade de implementar é outra coisa. Tu vais precisar ler aquele livro e encontrar interpretações, mas isso tem a ver com certas luzes que tu já tens. Hum, Resolução de problemas. hum, Tu podes ler um livro de empreendedorismo, mas qual é o problema que tu queres solucionar? Normalmente, a maior parte das pessoas que leram livros de empreendedorismo e encontraram soluções para o mundo e conseguiram ter grandes criatividades e construir empresas que hoje são impérios, são pessoas que já tinham um problema hum. e eles só precisaram olhar para um livro que deu um gatilho, teve uma chama e ele entendeu que aquele problema tem uma determinada solução. Se eu fazer isso desse jeito, eu encontro. Por exemplo, eu estava a ver o vídeo que conta a história real de alguém que foi na TEDx, que é um programa onde várias pessoas vão lá passar o depoimento de como conseguiram alcançar o sucesso na vida. Yeah. E tem alguém que disse: olha, eu só consegui alcançar o meu sucesso quando eu casei. Ele disse: olha, eu casei, me foi pago um ano de renda, de graça aos meus padrinhos, e eu fui viver com a minha esposa e com a minha filha. Eu saía todos os dias de casa às 6 horas de fato, ia para um parque e sentava nesse parque e voltava todos os dias às 17 horas em minha casa. O que vamos comer eu também não sabia. Eu voltava para casa e via que a minha esposa tinha que ligar para os seus familiares para darem de comer. E eu, novamente, no dia seguinte, saía novamente às 6 horas e tudo mais. Eu fiz aquilo em 6 meses. Saí todos os dias às 6 horas, não colocar nada em casa, porque quando eu casei, os meus padrinhos já fizeram aquela questão Hum. de dar-me. E eu, no final das contas, eu estava envergonhado e não sabia o que realmente iria de fazer. Mas quando eu sentava naquele parque, eu via outras pessoas sentadas no parque. Umas ligadas ao telefone, outras com o computador, a tentar pesquisar alguma coisa. E quando eu via as pessoas a falarem, eu via que as pessoas falavam muito: olha, tu tens um curso de formação, tu tens um curso dali e tudo mais. E ele pensou: uau, então aqui há uma solução. Eu tenho conhecimentos de programação, então vou começar a unir essa parte e vou construir uma plataforma Hum, onde as pessoas possam aceder e encontrar informações que levem eles a melhorar o seu pensamento. hum. É lá quando ele cria uma plataforma que hoje é mais usada a nível mundial. E ele chega na sua casa, cria aquela plataforma e começa a falar da plataforma para as pessoas. E Exatamente. aquilo começa a atrair milhares de pessoas que hoje vendem cursos naquela plataforma e Certo. outros vão ter cursos naquela plataforma. E se tornou recorrente. Ele disse: uau, por causa de um problema que era sustentabilidade da minha família, de como é que eu poderia sustentá-las, e o outro problema é como é que eu levaria educação fácil para as pessoas. Hum. Então, ele precisou fazer o quê? Sair da sua casa todos os dias, entender o comportamento das pessoas Exato. diariamente, fazer um estudo, e esse estudo ele aplica em função daquilo que ele foi lendo. Yeah. Tu podes ler muito, se tu não tens uma visão, um propósito, tu não vais conseguir Sim, empreender nada. isso é completamente verdade. Nós precisamos de um propósito e de um problema, como tu Exato. acabaste de dizer agora mesmo. É preciso haver um propósito, porque assim, não existe, não faz sentido eu sentar-me aqui sem propósito nenhum e sem problema nenhum para resolver,
ler 1001 livros sobre empreendedorismo, ou sobre vendas, ou sobre marketing, ou sobre RH. E eu não di mas espera aí, o que é que eu quero resolver com isso tudo que eu estou aqui é igual àqueles rapazes e raparigas que vão para a escola e fazem um determinado curso porque o papai e a mamãe disseram que é X. Claro. Qual é o propósito? Qual é o problema que eles estão a resolver? Ah, vai fazer um curso agora de engenharia, mas o coração dele não está virado para aí. Qual é o problema que ele está a resolver? Se tu não tiveres é aquela passagem bíblica, aonde tiver o teu coração, aí vai estar o teu tesouro. Se o teu coração não está aí, como é que tu podes sentar numa carteira durante 4, 5 anos a estudar um determinado tema e depois acabar a universidade com o teu diploma? O que é que tu vais fazer com isso? Se o teu coração não está virado para aí. Alto lá, para qualquer pessoa que esteja aí na internet a pensar que eu estou a incentivar as pessoas a não estudar. Vocês falam, então, essas pessoas deviam aprender a fazer interpretação, deviam voltar para a quarta classe e fazer interpretação do texto, tipo aquela senhora aí que tem corte de codurista. Anyway, as pessoas precisam de perceber que é preciso haver um propósito atrás de tudo e que conhecimento sempre vai ser importante, seja lá qual for a área que nós tivemos a executar aquilo que são os nossos planos. Mas como tu acabaste de dizer muito bem, nós precisamos de ter um problema, nós precisamos de ter o nosso coração ligado àquele determinado problema que nós queremos resolver. Caso contrário, não estamos a fazer absolutamente nada. Mas também tem um ponto aí, que é que algumas pessoas na realidade também não conseguem identificar qual é o real propósito. Por exemplo, tu podes ter um determinado dom e tu não conheces qual é o teu dom. Uhum, E alguém de fora olha para ti e diz: Não, o teu dom é este. certo, Eu acho que se tu fizeres isto, vais estar bem. certo. Tu estás a fazer a recomendação que te foi dada, mas tu ainda não te encontraste. Eu acredito que nós conseguimos reconhecer os nossos dons e talentos, nós só não conseguimos ter a coragem de tomar o passo certo para poder executar neles. Exatamente. É Porque assim, exaustivo que tu vês pessoas que tudo são aquilo, bons, mas trabalham em outras sim, áreas, mas não são as áreas que tudo eles aquilo que é decidiram. um dom e talento teu ou meu é algo que me cuia fazer ou que te cuia fazer. Eu não Exato. sei se eu estou certo ou errado. Os Te gostos também. cuia, te cuia mais do que a maior parte das pessoas. Claro. Por exemplo, se tu olhares para mim e disseres que o meu talento é desenhar, podes ter plena certeza que eu gosto de desenhar. Há talentos e dons que são desenvolvidos exatamente dessa forma. Eu desenvolvi o meu talento pelo desenho, não porque porque um anjo chegou do céu e me disse: Olha, tu foste escolhido lá na pré-existência por Deus para tu chegares aqui à Terra e começares a desenhar. Não. Eu estava na quarta classe, nós não estávamos a ter aulas na sala, na escola. E eu olho para um rapaz que estava lá a desenhar o Son Goku. Eu disse: Esse é o meu boneco favorito. Eu poderia nunca ter estudado naquela escola. Estás a ver? As coisas acontecem assim, tipo, pum! É o que Steve Jobs disse. Os pontos vão se ligar lá à frente. Quando os pontos começarem a aparecer aqui atrás no passado, tu nunca vais saber porque que estás a aprender sobre isso, tu nunca vais saber porque que tu gostas disso, tu nunca vais saber porque que tens inclinação para fazer isto e aquilo. Mas conforme o tempo for passando, vai chegar uma altura em que a lâmpada vai acender e tu vai ficar tipo, este aqui é o meu propósito, porque tu foste tentando as coisas. Por isso é que eu disse no início da nossa conversa, uma das coisas mais importantes que nós seres humanos devemos fazer é tentar uma e outra coisa. Descobrir um dom ou talento é a mesma coisa que namorar. É a mesma coisa que descobrir a mulher ou o homem da tua vida. E, Tu e, e vais, tu esta, vais, né? Tu nunca vais conseguir casar com uma mulher de verdade ou com um homem de verdade se tu não fores experienciar, por exemplo, esse e der errado. Pode ser que dê certo logo da primeira vez. Por exemplo, eu encontrei minha paixão logo no início da minha infância. Era o Dragon Ball, gostava, vejo o colega está a desenhar, até aqui hoje, tenho 32 anos de idade e estou a desenhar. claro, Estás a ver? Então, mas para a maior parte das pessoas, eles vão ter que seguir um processo semelhante àquele processo do namoro. Ok, deixa-me conhecer a Maria. Ok, estou a andar com a Maria durante 6 meses. Poxa, a Maria toda hora a gritar comigo, toda hora a me tratar mal. Nunca. Peraí, não serve. É uma coisa com um determinado dom e talento que nós vamos desenvolvendo. Peraí, deixa eu ver aqui essa coisa da arquitetura. Isso aqui me dá preguiça. Oh, deixa eu ver aqui essa outra coisa de construção civil. Também não tá bom. Oh, deixa ainda ver aqui essa cena de. Essas pessoas estão a falar muito sobre música, não sei o quê. Deixa ainda gravar um som. Pum. Tá de boa. identificaste. Agora vai fazer o quê? Chegar nas outras pessoas, não. Olha, identifiquei-me com essa coisa da música, mas não é isso que eu quero para mim.
Isto, isto de certa forma, aplica-se no quesito de que há coisas que a gente não gosta na sua totalidade. Hum, A gente tem uma simples paixão. Por uhum. exemplo, E vai crescendo, o que é que tu gostas na tua namorada? que eu gosto nela. O que é que tu não gostas? Ah, ok. Existem coisas. Certo. Será que tudo que ela demonstra para ti tu gostas? Não necessariamente e vice-versa. Uau, mas o que é que te alimenta que é ela que tu queres estar? É a continuidade, é o Aham. desejo de que isto são algumas coisas que existem, mas nós podemos criar um mecanismo de nos dar melhor. É isto. É tipo aquela cena de tu podes gostar muito de fazer o trabalho que tu fazes dentro da tua empresa, mas quando chega a parte de falar com os clientes, essa parte eu odeio. Mas eu gosto do meu trabalho. Mas eu odeio essa Exatamente. parte. Mas eu Exatamente. gosto. Então tu vais aguentar a tua empresa toda porque tu gostas muito do trabalho que tu desempenhas aqui dentro, mas quando chega a parte de falar com os clientes, E no final das contas, aquilo é só uma questão de prazer. E se tu fores falar com clientes por saber que o cliente é o ponto máximo da situação, no sentido de ter a aceitação do teu produto, uhum. tu vais falar bem com o cliente. Yeah. E tu, quando tiveres aquela primeira experiência, tu vais, uau, poxa, saiu bem. É como no relacionamento. Quando a tua namorada senta para falar contigo uma conversa difícil, tudo parece, uau, amor, quero conversar contigo. O Yeah. teu comportamento, tu ficas, pô, eu não quero falar, eu não quero, eu não gosto. Se tiveres que falar comigo, dá já um tópico. Vamos falar sobre o quê? Tu ficas ansioso. Yeah. Mas depois da conversa passar e tu lidas bem naquela conversa, qual é a sensação? Uau, consegui. Yeah. Mas tu já estavas a criar um bloqueio, que Uhum. não, isto não é para mim e tudo mais. Então, o essencial é nós ouvirmos um pouquinho daquilo que as pessoas nos dizem, sobre aquilo que são as nossas habilidades e nós criamos a nossa liberdade de pensamento de tentar explorar. Yeah. Houve pessoas que não exploraram, acabaram seguindo a sua paixão e não deram em nada. Por Uhum. exemplo, és um bom técnico de telecomunicações, mas dizes que tu és um excelente músico. Não és. Tu estás a fazer música, mas tu não és tão bom na música como se tu tivesses como técnico de telecomunicações. Nós temos alguém que estava aqui em Angola, mas ele é bom em fazer aquilo, mas é bom mais no seu outro lado profissional. Então, ficou aqui anos e anos na música em Angola, estava passando necessidades em Angola. Hoje, voltou para o país da Europa em que estava, Hum. para ir exercer o trabalho dele profissional e já não está passando necessidades. Certo. E eu disse: une, faz o que te leva, que tu gostas de Exato. verdade, Enquanto tu tens um backup. e depois podes fazer também simultâneo a tua Sim, música. sim. Se é uma paixãozita que tu tens, faça a tua música, mas não Certo. mate Por o exemplo, desejo. por exemplo, eu hoje só trabalho com aquilo que eu trabalho, que são as artes Exato. plásticas. Mas não foi algo que eu disse, eu vou deixar o meu trabalho e não quero mais saber disso porque eu sou bem mau, agora vou. Não. Se dependesse de mim, até hoje eu estaria a trabalhar onde eu estava a trabalhar naquela altura e a fazer os desenhos de lado. Mas não ia estar a ter o mesmo rendimento que eu tenho no meu trabalho hoje em dia, porque eu tinha um plano B. Eu só deixei de trabalhar porque o chefe disse: sai daqui porque nós não precisamos de ti. E aí eu comecei a traçar estratégias muito mais criativas que me levaram até o presente momento, em que eu hoje já não preciso de pedir dinheiro emprestado a ninguém. Eu consigo viver exatamente do trabalho que eu faço. Se dependesse de mim lá no passado, não, eu não teria dito assim: olha, chefe, eu quero desistir da empresa porque eu agora tenho o meu trabalho. Não. E na altura em que eu trabalhava, eu não tinha o mesmo volume de vendas que eu tenho hoje. Isso é uma coisa maluca. E no final da conta também aquilo foi um processo que te ajudou a crescer ainda mais. Exatamente, Tu já exatamente. gostavas daquilo que tu realmente fazes hoje. E tu só começaste a ter a visão de como é que realmente devem ser feitas as coisas para que eu aumente o meu produto de venda. É um Exatamente. processo. É. É um processo. É tipo obedecer o processo e lidar com as coisas que nós só vamos nos tornar pessoas melhores quando nós tivemos conversas difíceis. E é bom que essa conversa difícil começa contigo mesmo. Tu sentas, olha para os teus espelho e diz: uau, por que, que eu sou teimoso? Hum. Não, ok, por que, que eu estou sempre na defensiva? Conversa contigo mesmo e ali vais conseguir interpretar que não, uau, eu também falho realmente. Certo. Senão, nós vamos chegar, uau, eu tinha alguém que tinha um relacionamento comigo e ela dizia, mas olha lá, tipo, para tu fazer as coisas básicas eu tenho que te cobrar. E eu ficava na defensiva. E eu não tenho tempo, mano.
Para tu mandares uma mensagem é difícil. Tu passas um dia, 2 dias, não mandas mensagem. E quando tu queres me ver, mandas mensagem. Eu entendia que não, na minha mente estava que eu, para te ver, eu é quem mando, Ok. não tu. Hum, Porque eu poderia, em um minuto, enviar-te uma mensagem, ela está tudo bem, o dia está a passar e tudo mais. O que é que acontece? Eu não gostava tanto dela conforme ela gostava de mim. ok. Eu tinha uma certa atração por ela para um fim só. E era algo que, numa emoção, estávamos assim, entreter, tipo, tipo, eu amava ela. Quando era para ir dormir com ela, eu tinha amor, Uhum. mas quando eu estava na minha casa, Hum, sentado, hum, por que esse amor não existia? hum. Por que que achas que isso acontecia exatamente dessa forma? Porque eu não me identificava com a pessoa. Mas no início, quem é que foi falar com quem? Tu ou ela? Eu, por causa de uma atração, de uma De paixoneta, uma apaixonada. Ok, porque tu olhas, uau, tem corpo bonito, acho que eu quero. ok. É só ali, o teu sentimento. E aceitaste chegar até o ponto de torná-la a tua namorada? Não, tipo, Ok, nunca nos pedimos namoro. ok. Aqui é tipo, tu foste e começaram é aquilo, falam todos os dias, levaram 6 meses, consideram-se como namorados Ok, já. ok, E tu ficas, uau, ela me chama sempre de amor, amor, mas o amor não sai da minha boca. ok. E tu vês ela reclamar contigo, mas por que é que tu não me chama nomes carinhosos? Uhum. As pessoas pensam que isto é uma questão de que o homem não quer falar e tudo mais. Homem que não te gosta não vai te chamar nome de carinho. Hum, sim. Isso é o nosso E não comportamento vai te tratar normal. bem. Fulana, Não vai te tratar bem. amor, sim, fulana. Oh, por que que tu me chamas sempre pelo meu nome? Não, não, não esqueci só, estava aqui, não sei. Hum, Não, não esqueceu. São gatilhos verdadeiros que sim. tu só ignoras. Então, São sinais que estão aí no meio exatamente. da Então, os estrada. meus comportamentos mostravam realmente como eu via a pessoa. Mas depois as outras pessoas diziam, mano, essa pessoa que você está magoando é uma grande mulher. Esta tem os dotes que muitas vezes não têm. Se tu Hum, olhas para esta e aquela, tu olhas para esta, vai ver que é diferente. São pessoas que me deram gatilhos e eu quando cheguei sentei, comecei a pensar, deixa eu ainda pensar aqui. Vou olhar para Joana, para Teresa e, e para Marlene. Vou fazer um triângulo. Esta gosta muito de sair. Essa não tem perspectiva de família. E esta tem tudo isso. Me inclui na vida dela, me trata muito bem, fala comigo, me trata super. Qual a diferença? Isso, isso. E eu tô assim porque eu já começo a me encontrar. Oh, mas. E eu quero o que realmente? Quero isso, quero. E por que que eu tô aqui? Tô aqui. Não, deixa eu eliminar esses 2 pontos, não são para mim. E agora começo a encontrar mecanismos. O que é que eu vou fazer? Vou começar a lidar para entender realmente quais são as minhas linguagens de amor e tudo mais. Vou começar a desenvolver sentimentos para que eu olhe para aquela pessoa de uma forma diferente. Ali começas a criar crescimento. E hoje você se expande, tá ali tudo bem. Mas se não, o que é que vai acontecer? Irmã, não tá a dar certo. tchau. Tchau. Vais em uma outra. Não deu certo, faz. Vais em uma outra, não deu certo, faz. E depois, quando tu olhas, num ano ficaste com 100 mulheres. Yeah. Vives pulando de uma a outra. É como nós não conseguimos encontrar o ponto de solução para um problema e queremos simplesmente alterar o exercício em si. Não, não encontrei a solução, irmã. Sai. Ok, esse emprego não me deu certo, vai. Eu tenho um amigo que fez mecatrônica na Metodista. Saiu e disse: não, esse curso não é para mim. Foi na Independente, fez telecomunicações. Saiu e disse: não, esse curso também não é para mim. Foi no Namib fazer, acho que está ligado a pesca, acho que é naval. Disse também: isso não é ligado para mim. O problema está onde? Nele. É uma Só. coisa com um que está de relacionamento em relacionamento a falar de todos os ex, todas as ex. Exatamente. Ela não me tratava, essa também na outra. Espera aí. É uma coisa que outra pessoa que também está de trabalho em trabalho. Uma chefe era mau, uma chefe era mau, uma chefe era mau. O problema não é o chefe. O Exatamente. problema não é a universidade, o problema és tu. O problema não é os relacionamentos. E de certa forma, mesmo a arte provoca essa reflexão quando vocês vão desenhar e tudo mais. Hum, Porque ninguém senta para desenhar alguma coisa se não sentir emoção. Eu gosto de One Piece, hum, gosto de Naruto, certo. mas tu imaginas como é que a pessoa fez aquele anime, fez aquele arco todo, como é que ele construiu aquela base.
tem a ver com histórias, Yeah. que ele se identifica, que ele gosta, que Yeah, gostaria yeah. de passar. Tu não vais acrescentar algo na tua arte só por acrescentar. Yeah, yeah. Tu tens uma certa ligação com aquilo. É o exemplo que tu disseste, não, ele colocou um pouquinho de cigarro ali. Ou ele está a chamar atenção sobre um vício que ele tinha, que tem, ou de alguém que ele conheceu, que era Yeah. alguém muito próximo, Yeah. e transportou na arte. Uau! Isso é super interessante, mas voltando para a nossa conversa, que Hum. uma obra de arte que não desperta nada ainda é considerada arte? É. Mas eu vejo no YouTube várias pessoas que pegam um balde de Ah, tinta. esses não, esses são malucos. Hã? Que ficam aí a fazer esfragata e a não, isso não, isso não, isso não. Mas também eles podem chamar aquilo de arte, arte Não, abstrata. mas será que eles estão a o que é que eles estão a tentar expressar aí? Epá, É ok, eles podem até inventar uma desculpa qualquer a dizer que isto é porque é a dança que eu fazia e uma mistura de não sei o quê, mas ele tem alma realmente a fazer aquilo que ele está a fazer. expressão de cores. Vamos tentar pegar numa pessoa dessas e tentar decifrar o nível de alma que ele colocou no trabalho que ele está a pôr. E um músico que, por exemplo, está a escrever uma letra para a mãe dele. Qual dos dois tem mais alma no trabalho? O músico. Músico. Ok. E tu achas que esse artista, o outro que não tem essa alma toda, existe alguma alma mesmo ali? Existe alma nele no trabalho que ele está a fazer? Ele só está a fazer aquilo de forma mecânica, da mesma forma que se Faz de lava os forma dentes. espontânea. É uma coisa que eu chegar na casa de banho e escovar os dentes e dizer que isso é arte. Isso é mecânico, eu estou a fazer isso de forma mecânica. É uma coisa que eu sempre fiz. Põe água na boca, foi, pum, vou me vestir. Mas eu posso encontrar uma explicação para dizer que, não, sim, eu escovo os dentes sempre porque quando eu me lembro quando era mais novo, o meu pai antes de morrer, não sei o quê. Come on. Todo mundo que está a olhar para ti a fazer aquele trabalho que tu estás a fazer sabe que não está a sentir a alma aí. Existe uma diferença entre as pessoas não conseguirem perceber o que tu tentaste transmitir e pensar que o teu trabalho não tem valor nenhum e simplesmente uma pessoa que não coloca alma no trabalho. Existe uma diferença abismal nessas duas coisas. Ora, Por isso é que existem muitas músicas bonitas que não bateram. E por isso é que existem muitos, por exemplo, muitas coisas que viralizam na internet que não têm alma absolutamente nenhuma e viralizam. Só porque todo mundo está fazendo não quer dizer que é certo. Todo mundo está a aplaudir, essa é a forma certa de se fazer. Não, está errado. isso é o ponto de vista daquelas pessoas, de um grupo de pessoas que acham que aquilo de certa forma é o mais certo e na realidade não é. Exatamente. Porque muita gente aplaude sem ter conhecimento de causa. Exatamente. Algumas pessoas têm informação e simplesmente olham, ok, vamos aplaudir porque tem essa informação e tudo mais. É como alguém chega até você e te diz, olha, consumir álcool faz mal. Realmente faz mal, mas prova. Yeah. Quais são as consequências que isso traz no nosso organismo? Tu não Exa consegues provar, porque exatamente. tu só ouviste de uma pessoa, de Uhum, outra e daquela, e tu também vens relatar que aquilo faz mal. uhum. Mas se tu falares daquilo de base, tu não consegues. Com propriedade. Yeah. A beleza é universal cultural. A beleza, eu eu acho que acaba por ser universal. É universal. Existem traços, por exemplo, há pessoas que dizem que a beleza é uma construção social. Não, isso é uma coisa que nós aprendemos depois de uma determinada idade nesta vida, que existem pessoas belas que são assim, não sei o quê, papá. Se isso é verdade, porque quando eu estou na rua, crianças olham para essa moça que está aí e ficam tipo, quem é que lhes ensinou? É a natureza do homem. Quem foi que lhes ensinou isso? Quem que foi que ensinou? Quem é que chegou a uma criança de 5 anos e disse assim: olha, beleza é assim? Isso é algo que tu vês e consegues perceber. Claro. Não é uma construção social, não é algo que em determinadas culturas as pessoas chegarem e disseram assim: não, belo é isto, belo não é isso. Não tem nada a ver com o tom de pele, nada disso.
Nada disso, nada disso, nada disso. Mas todos nós olhamos para alguma coisa ou para alguma pessoa e nós conseguimos perceber que é belo. Nós olhamos para aquelas construções antigas da Grécia, nós Vai, tudo sabemos que igual. aquilo é bonito. Nós olhamos para as pirâmides do Egito, nós sabemos que aquilo é bonito. A geometria, uma série de coisas que entraram lá naquele processo de construção para que as pirâmides fossem construídas da forma que foram construídas. Eu não vou pegar uma pirâmide ou uma grande construção do Egito ou da Grécia antiga, ou seja lá o que for, e colocar assim ao lado de uma casa de barro e dizer: não, a casa de barro é mais bonita. Porque é culto. Não, Embora que a casa de barro e as pirâmides parece que foram feitas com material similar, sim, pode ser mas de sim. certa forma, em termos estrutural, Exatamente. é diferente. Exatamente. Olha para as construções de catedrais de outrora, não sei se, acho que não é a Idade Média, é muito antes disso. Deve ser As antes disso. catedrais da Europa, por Exatamente. exemplo, Essas refletem, catedrais, yeah, exatamente. refletem Olha para mais essas esse aspecto. catedrais todas e olha para os prédios que são construídos hoje em dia. Onde é que onde é que existe maior beleza? Ah, nas catedrais. Eu não preciso de ir à escola para saber exatamente isso. Não é cultural, é universal. É a forma como as coisas estão encaixadas uma na outra. Nós olhamos para aquilo e dizemos: uau, é bonito. A arte. E Exatamente. a arte, de certa forma, pode ser perigosa. Se a arte, de certa forma, pode ser perigosa, Sim. a comunicação pode ser perigosa. Pode. Exatamente. Quando tu te comunicas mal, Exatamente. Tudo aquilo que nós transmitimos pode ser perigoso ou pode ser construtivo. Pode destruir ou pode construir. Tudo. consideras que, de certa forma, a arte tem a capacidade de transformar uma sociedade? Eu considero que a arte tem a capacidade de transformar uma determinada sociedade. Vamos olhar para os países do primeiro mundo, lá para o Ocidente. Outrora, os Estados Unidos da América e aqueles países todos que estão ligados aí aos Estados Unidos, como França e não sei o quê, eram países que primavam muito em questões familiares, oh, pai, mãe, filhos, todo mundo unido, certo? Hoje em dia, o que é que a mídia norte-americana, a maior parte disso tudo está a ser disseminado de lá? O que é que a mídia norte-americana vem disseminando na América, né? Por exemplo, oh, já não sabemos o que é uma definição de mulher. Oh, eu posso ser um homem que nasceu com os órgãos genitais de homem, mas eu posso ser uma mulher, se eu quiser. Oh, olha só para o conjunto de aberrações que está a acontecer lá na mídia do Ocidente. Ah, eu não sou homem, eu não preciso de. Eu não sou homem, eu não sou mulher, eu não preciso de um homem na minha vida, eu sou independente sozinha, eu consigo fazer tudo sozinha. Tudo isso é arte. Tudo isso é comunicação. E olha o que é que eles estão a fazer para a sociedade deles. E olha o que é que eles estão a trazer para a nossa sociedade também, de alguma forma ou de outra. Então quer dizer que, sim, tudo isso acaba por impactar, de certa forma, a nossa forma de pensar e transforma o mundo de cabeça para baixo. Nós, hoje em dia, já não somos. Se nós pegarmos na nossa geração de pessoas que está aqui a viver nessa determinada geração e compararmos com as pessoas de 1880, é como se nós fôssemos seres humanos de um planeta completamente diferente. Nós fomos completamente transformados por causa dessas coisas que foram sendo disseminadas no nosso subconsciente. E qual seria o papel do artista sobre essas mudanças todas a nível social que são ocorridas ao longo do tempo? Porque nós ainda assim temos os nossos mais velhos, por exemplo, a nossa educação é muito diferente, por exemplo, quem nasceu nos anos 90, 95, ah, teve uma educação totalmente diferente daqueles que nasceram nos anos 2000 Hum, e ainda mais diferente daqueles que nasceram em 2010, por hum. exemplo. O que é que tu vês? Nós temos a nossa imagem daquele tempo, mas nós hoje podemos transformar ou influenciar com que as pessoas que nasceram hoje possam ver as coisas conforme eram no passado, por exemplo, a educação, pegar nos pontos bons daquele tempo e colocar aqui de modo que não saiam muito. Hoje nós vemos discussões, por exemplo, geração Z e qualquer Certo. coisa assim, e nós vemos, parece que a nossa geração está totalmente O que é que distorcida. faz com que essa geração Z seja diferente da nossa geração milênio, por exemplo? São os pais em casa? Não, Quem é que educa os filhos? a sociedade.
A escola, YouTube. E a televisão. Uau, mas os pais têm um Sim. contributo e Não, tal. sim, não, sim, não. A Espera, educação sim, começa sim, de sim. casa, Sim, começa de casa. Ok. embora que hoje o YouTube parece ser Sim, sim, sim. pessoa que tem Onde é que, por exemplo, os pais gastam mais tempo? No trabalho ou em casa? trabalho. No trabalho. Mas quem é a prioridade? É a família. Claro, Família é a prioridade. Mas claro, eles gastam mais tempo no trabalho. claro. Ok, isso faz com que os filhos tenham Passem mais mais tempo tempo onde? no YouTube. Com o YouTube e com a escola. Claro, Eles, quando vão para a escola, os amiguinhos deles, que têm a mesma idade, estão na mesma faixa etária, eles todos estão a consumir exatamente o mesmo tipo de informações. claro. Os miúdos de 5, de 7, de 10 anos não estão a consumir as informações que nós os dois andamos a consumir nessa vida. Então, quem é que educa maioritariamente esses miúdos? O YouTube e a escola. O que é que deve fazer para contrapor esse ponto? Filtrar as informações que são colocadas lá. Exatamente. Exatamente. Nos Estados Unidos da América já existem escolas a ensinar as crianças sobre o homossexualismo e sobre não sei o quê, e sobre o sexo oral. Crianças nos Estados Unidos aprenderem sobre isso. São coisas novas. Existem livros que tu vais à biblioteca e está lá esse tipo de informações para crianças de 7, 8 anos lerem. Quem é que está a educar os filhos, afinal? E a coisa mais engraçada é quando nós olhamos para aquela pirâmide, aquela conversa que estamos a ter daquela vez. Quem é que está a liderar todas essas empresas que mais impacto têm a nível mundial? Epa, a coisa aqui que eu não posso falar, senão o YouTube depois acaba por cortar o vídeo, não sei o que, algo parte. Nós começamos a perceber, eu não posso falar muitas coisas, mas nós começamos a perceber que a história foi escrita de forma para beneficiar certos camaradas e levar outros camaradas para o buraco. Quem ganha uma determinada guerra sempre vai escrever a história a favor dele. Claro, cada um conta da sua. Por exemplo, né? Falando nessa coisa de história e quem escreve a história e quem é beneficiado e não sei o quê, nós sempre aprendemos que o camarada nazista, né? Aquele Ui do bigode, Sim, ele punha a raça ariana, pessoas brancas, loiras de cabelo azul, acima de todas as outras raças a nível mundial. Certo? É o que nós aprendemos na escola. Mas quando nós vamos ver a história e vamos ver exatamente aquilo que acontecia naquela época, nos Jogos Olímpicos que aconteceram na Alemanha, o camarada que ganhou os Jogos Olímpicos era negro. E ele disse que nunca foi tão aplaudido na vida dele como foi na Alemanha, onde era um sítio onde as pessoas eram nazistas e punham os brancos em cima de todo mundo. E esse negro norte-americano que ganhou na Alemanha disse: eu nunca fui tão aplaudido em toda a minha vida como foi aplaudido aqui na Alemanha, e Hitler veio tirar fotos comigo. E depois disso ele volta para a casa dele nos Estados Unidos da América e lhe metem atrás, lá no banco de trás do autocarro. Era uma época em que os negros não andavam nas cadeiras de frente do autocarro. Ele ganhou os Jogos Olímpicos, está no banco de trás do autocarro e o presidente norte-americano não lhe escreveu nenhuma carta, não lhe felicitou, não falou absolutamente nada depois dele ter ganho. Aí tu começas a perceber, peraí, se os nazistas eram os camaradas que punham a raça ariana acima de todas as raças a nível mundial, como é que esse camarada foi bem tratado lá e quando volta para casa é tratado como um cão? Alguma coisa aqui não bate certo. Outra coisa, os judeus eles receberam várias intimações a dizer: olha, nós precisamos que vocês saiam do nosso país. Não é que o Adolf Hitler chegou e disse: olha, vamos levar todos esses camaradas para o campo de concentração e pum, morram todos de uma vez. Não. As pessoas vão escrevendo a história para se beneficiarem da forma que elas bem quiserem entender. Eu não estou aqui a defender o camarada nazista de forma nenhuma. O que eu estou aqui a dizer é que existem certos pontos que a comunicação e o marketing e a mídia acabam por distorcer e que nós não conseguimos perceber exatamente como é que o mundo funciona. Por que que a primeira aula de história é a chegada dos europeus em África? Quer dizer, não existia África antes disso. não, mas Estás a ver? existia, mas qual era o desenvolvimento? Não, Por exemplo, sim. se calhar nós não temos registros de como era a história em África antes da chegada dos portugueses. Hoje não temos.
Os europeus destruíram certas estátuas no Egito que mostravam que existiam muitos negros lá. Que nós conseguíamos ver que eram estátuas com nariz grande. Quem tem nariz grande? Os negros. Ok? E como é que os europeus estão a chegar ao Egito e começam a destruir as estátuas? Pum, na Mas parte também do tem nariz. brancos com nariz grande. Espera. A destruir só na parte do nariz. Como é que. Nunca viste estátuas que foram só aqui nessa parte do nariz? Eu já vi no filme Gladiadores. Sim, sim, mas na vida real isso aconteceu. Na vida real, isso aconteceu. Quer dizer, eles vão te destruir certas estátuas que mostram que existiam negros lá, eles vão te chegar na história e dizer a primeira aula de história é a chegada dos europeus em África, e quando tu te perguntas, mas como é que era a nossa cultura e a nossa religião e como é que eram os nossos hábitos e costumes, tu não sabes dizer ao certo, mas tu sabes exatamente quem foi o pai do primeiro rei da Inglaterra e da Bélgica, e tu tens os registros todos daquilo que se passou daquele outro lado do mundo, mas tu não tens absolutamente informação nenhuma sobre aquilo que se passou aqui do nosso lado. É como também a questão da troca de escravos. Sim, O que sim, sim. realmente influenciou na troca de escravos, porque é que nós fomos, os africanos foram feitos escravos, se aqui Sim, já existiam reis, porque é que os nossos reis permitiram com que vários escravos fossem levados para outros continentes? O que é que deram? sim, Aguardente, sim, miçanga. sim, mas antes de tocarmos na questão dos escravos, de que, como é que era a troca deles e não sei o quê, existe um processo que as pessoas não conseguem compreender, que está há séculos a ser disseminado dentro do nosso subconsciente, que é aquele mesmo processo que nos faz pensar que nós somos inferiores a qualquer uma outra raça nesse mundo. Porque a Claro. partir do momento em que te dizem que a primeira aula de história é a chegada dos europeus em África, isso já te faz pensar que É o ponto mais e é o importante. ponto mais importante, e é a partir daí que vocês começam a ter história. Vocês Exatamente. só começam a ter história a partir do momento em que nós, brancos, chegamos ao vosso continente. Isto mostra que na realidade a história nos é contada de forma E diferente. exatamente, por exemplo, Nelson Mandela foi o cabeça que esteve contra o apartheid na África do Sul. No livro do Nelson Mandela, ele diz que a primeira vez que ele subiu no avião e a primeira vez que ele viu um piloto negro dentro do avião, ele na cabeça dele perguntou: será que esse piloto não vai deixar esse avião cair? Esse é o Nelson Mandela, que está a lutar contra o apartheid. Será que o conhecimento está limitado entre as pessoas? E ele olhou para o piloto negro e a primeira coisa que lhe apareceu à cabeça foi: será que esse camarada não vai deixar esse avião cair? Tu estás a perceber como é que todos esses pontos se ligam e fazem com que nós cada vez mais comecemos e continuemos a pensar que nós somos inferiores. Isso, se tu quiseres guerrear uma determinada nação, tu não precisas de vir com armas. Tu só precisas de lixar isto que eles têm. Foi aquilo que eu disse no início. O mundo não é isto. O É mundo a está nossa aqui. mente. Isso é uma guerra de percepções. Se eu consigo influenciar as pessoas a acreditarem A, B, C, D sobre um determinado camarada, assim será. Claro. E esse mesmo camarada pode, sim senhor, acabar por acreditar nisso. Já viste alguma moça bonita que tem problemas de autoestima? Existem. Vários. Vários. O mundo não é isto. O mundo não é isto. O mundo está aqui sempre. Existem tantos gajos baixos e feios que têm mais coragem e autoconfiança do que gajos altos e bonitos. O mundo não é isto que está aqui à frente. O mundo é isto que está aqui dentro da nossa cabeça. Essas pessoas entenderam isso desde o início. Para Aonde é que dominar a aqueles nação. grandes, aonde é que aqueles Isto, grandes, isto no 48 Leis do Poder também sim, fala. aqueles grandes filósofos da história da humanidade que nós tanto admiramos, muitos deles estudaram em África. Que parece que a África contribuiu para uma parte da história de forma bastante significativa. Exatamente. E a guerra vai continuar até os dias de hoje. Espera aí, Ibrahim Traoré, Burkina Faso, esse camarada quer fazer com que o país dele seja completamente independente de nós. Não, 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 não.
A escravatura pode ter acabado, mas continua, de certa Mas é forma. possível que, de certa forma, vários países de África possam caminhar de forma livre. É uma questão de aceitação também, de Não é aceitação só aceitação. que Não é nós só. podemos fazer alguma coisa. Lembras daquilo que tu disseste há minutos atrás? Que nós estávamos a debater aqui sobre as pessoas não querem que o outro ao lado esteja ao mesmo nível que eles ou superior? Claro. O Quer mesmo caminhar acontece, contigo, mas não quer o que tu mesmo estejas. acontece nessas nações. Tu achas mesmo que os Estados Unidos da América vai olhar para nós, cá, africanos, e dizer assim: não, tá bom, podem ser vocês a liderar o mundo, a Mas por tornar-se que uma grande que potência vários mundial? países olham para nós de uma forma como potencial parceiro, em que nós temos determinados minerais, várias riquezas, em que você necessita daquilo que a gente tem no nosso país Hum. e você não quer que a gente cresça. Isso para facilitar a colheita? Sim, porque como é que eles vão nos deixar crescer quando nós somos os camaradas que têm os bens que fazem a riqueza no mundo? Porque é mais fácil numa questão de business, é mais fácil, por exemplo, aquela pessoa que tem todos os bens, está no topo e facilitar a questão do negócio, Ok, porque você. e como é que nós tiramos a inveja dessa equação? Se nós somos os seres humanos e nós há pouco tempo estamos aqui a debater que nós não queremos que a pessoa ao lado de nós seja superior a nós. Uau, este é o grande problema do ser humano. Sim, porque assim, nós podemos ficar aqui a bater na mesa todos os dias da nossa vida e dizer que nós somos seres racionais e somos diferentes dos cães e dos cabritos. Claro. Mas a emoção sempre vai falar mais alto no cérebro humano. Nós podemos ser seres racionais, mas não existem decisões tomadas na nossa vida sem o lado emocional. Não é razão que toma as decisões na vida. Não é razão. Nós podemos dizer, olha, nós somos homens e tem as mulheres e nós somos homens e somos mais racionais. Não, não. Existe um lado aqui no nosso cérebro que, se for desligado aquele lado emocional, nós não conseguimos tomar uma determinada decisão. Tão simples quanto: queres comer hambúrguer ou KFC? Essa decisão que tu vais tomar é por causa do lado emocional dentro do teu cérebro que está a comandar. Tu não. Estás a perceber? Em função da necessidade que tu crias, gente. Exato. Tipo, nós não conseguimos ser seres racionais a 100%. Por isso é que nós vemos pessoas adultas que já aprenderam sobre A e sobre B e como é que nós nos devemos posicionar no mundo e na vida, e mesmo assim continuam a tropeçar em coisas tão mínimas e mesquinhas. Aquilo que eu estava a dizer da outra vez. O marido tem a esposa dele em casa, mas acabou por dar um Range Rover amante dele. Onde é que está a razão nisso? Ele é adulto, ele consegue pensar, ele é um ser racional, mas ele faz É coisas emoção. estúpidas. É emoção. Não existem decisões tomadas sem emoção. Não existe. Nenhuma. Queres hambúrguer ou queres KFC? A tua emoção vai te falar o que é que você vai querer. Dificilmente vai ser o racional a dizer o que é que tu realmente vais querer. Tu vais fazer uma comparação entre os dois elementos e vai ver qual realmente. Se tu tiveres uma empresa, seja lá qual for, de um determinado produto ou serviço, tu vais querer que o teu concorrente chegue ao mesmo nível que tu ou que tu ultrapasse? Tu achas que os camaradas da Apple que estão a olhar para a Samsung e dizem assim, deixa eles ultrapassarem o Eu nosso... acho que a concorrência também faz ganhar para pessoas inteligentes. Pode fazer ganhar para pessoas inteligentes, sim, pode fazer ganhar. Eu Mas tu acho vais que deixar... Mas espera só, aí não, já é uma questão responde-me... de ego. Espera só, responde-me de forma direta. Tu ias deixar que o teu concorrente, se tu tivesse a começar agora uma empresa e tem um outro concorrente também está a começar a mesma empresa que tu, no mesmo ramo, tu ias deixar que o teu cliente, que o teu concorrente ficasse com todos os teus clientes, ou a maior Não, eu parte. ia me reinventar. Agora, se eu sou o presidente dos Estados Unidos da América e não me posso reinventar e criar minerais dentro do meu país para que o meu país possa continuar a ser o que sempre foi, o que é que eu vou fazer? Qual é a outra alternativa que eu tenho? Ok. Mas dentro desse bloqueio, outros países conseguiram se desenvolver. Sim, eles vão. É verdade que outros países vão conseguir se desenvolver, mas ele vai fazer tudo o que tiver ao alcance dele para que isso não aconteça. Exatamente, mas também tentou nos outros. Olha ainda para o assim os outros Dubai. conseguiram. Sim, os outros conseguiram porque se calhar viram algo que os outros não viram, tiveram uma estratégia diferente, Exatamente. conseguiram passar sem fazer barulho.
É tudo Exatamente. sobre isso. É necessário que Mas nós o juntamos. grande gigante do jogo sempre vai querer ver quem é que está aqui a querer chegar ao meu nível. Claro. Bloqueia. Que é a mesma coisa que os outros países que atingiram esse mesmo estatuto também passaram por isso. É uma Exatamente. necessidade de nós Exatamente. identificarmos o que realmente nós podemos fazer para estarmos ao mesmo patamar dos outros países. É uma Exatamente. questão de aceitação da realidade e definir o que realmente a gente precisa fazer. Exatamente. Porque, uau, é tão gratificante quando os Estados Unidos olham de igual para igual à China. Uhum. Mas lhes dói o coração. Lhes Exatamente. dói. Eles ficam. Lhes Exatamente. dói. Quem é que foi? Foi o presidente russo, foi o Putin que teve nos Estados Unidos há pouco tempo e o Trump mandou os amigos lá para o ar para mostrar o poderio O dele, poderio militar né? é o. Então, tudo isso é aquele ego. Para Ok, mostrar, vocês yeah, podem nós ser os somos. russos, mas olha para nós. Olha para nós. Claro, e uma pessoa que não se deixa intimidar, ele olha para e ele olhou para Exatamente. aquilo e Exatamente. disse: Ok, o que tu Eu fazes também serve. imagino o que é que os chineses devem estar a sentir hoje em dia quando essas coisas acontecem. Nós anteriormente não éramos nada e nós hoje estamos aqui de pé de igualdade com vocês. Imagine, Que pensam que são os donos do mundo. imagine alguém que tu sentes que, uau, este é um grande artista e ele tenta te mandar uma fava com uma determinada arte. Yeah. Tu olhas para aquilo como se fosse nada, porque tu já estás a um nível de conseguir produzir aquele mesmo item. Uhum. Então tu olhas para aquilo, Sim, isso não é nada. Tu rires dentro de você, estás a tentar me mostrar algo e exatamente. tu não imaginas o que é que eu tenho para te mostrar. E isso só acontece quando as pessoas já conseguem chegar ao teu nível. Mas antes delas chegarem ao teu nível, isso aplica-se em todos os estratos, em todos os ramos na sociedade. Antes delas conseguirem chegar ao teu nível, tu vais criar uma série de programas para que elas permaneçam exatamente onde elas estão. Claro. E foi o que aconteceu, o que eu estava a explicar lá no início, foi o que aconteceu com o ensino. No início, isso foi, acho que foi no início do século XX, as escolas eram só para os meninos riquinhos. Se você não é rico, esquece o caderno. O John D. Rockefeller, que tinha quase 2% da economia norte-americana, isso foi naquela altura da Revolução Industrial, não sei o quê, os industriais e whatever. Ele e mais alguns industriais juntaram-se, né? O Rockefeller, muitas pessoas falam que ele era, como é que chama? Aquelas pessoas que gostam de fazer o bem para a sociedade, gostam de dar, É Robin Hood. tipo isso. Que Tiram criam, dos grandes. que criam associações para poder servir os mais necessitados. Ok, estou a esquecer exatamente da palavra que é, mas acho que as pessoas conseguem perceber. Então, ele tinha esse lado também, para além do lado do negócio. Então, ele juntou-se com muitos outros empresários e disseram assim: ok, a escola é só para aqueles meninos riquinhos, ok, vamos fazer a escola para todo mundo. E vamos criar aqui um determinado programa que vai fazer com que essas pessoas nos consigam servir. Se tu tens várias empresas, tens aí as máquinas, revolução industrial está a bombar, todas essas coisas em alta, tu vais precisar de quê? De mão de obra. Então, vamos criar um sistema de ensino que ensine as pessoas não a pensarem por elas mesmas, mas a trabalharem para nós. E aí a escola foi criada basicamente para toda a sociedade. E as pessoas foram sendo inseridas nesse sistema de ensino. Não para serem empreendedoras, para aprenderem a obedecer certas normas e regras para que o trabalho das classes sociais mais elevadas continuasse a progredir. E ali nasceu o sistema de ensino que todos nós conhecemos até hoje. E esse sistema de ensino que nasceu lá é o mesmo sistema de ensino que está a ser propagado hoje em dia, desde o início do século XX até agora. Por isso é que muitas pessoas olham para o sistema de ensino e dizem assim: não, esqueçam essa brincadeira. Mas não esqueçam essa brincadeira. O conhecimento continua a ser importante. O único Claro. problema é a forma como as coisas são ensinadas. Por quê? Pensa só o seguinte: por que para tu trabalhares para alguém tu precisas de um certificado, mas para tu trabalhares para ti mesmo, seres empreendedor, tu não precisas? Não é tudo parte de um sistema? Tu já consegues perceber que é tudo parte de um sistema. Quer ser o quê? Advogado, quero ser engenheiro, quero ser médico. Isso tudo faz Mas com até para tu seres um empreendedor, tu precisas de uma determinada certificação, para tu teres um Não. determinado conhecimento, não certificação de papel de que tu tenhas que passar por um Conhecimento. curso. Tu Conhecimento. precisas de Sim, conhecimento. tu precisas de conhecimento. Tu precisas passar para um lugar, ou precisas. Porque a escola, ela dá-te ilustrações, dá-te Sim. conhecimento e Sim. tu
começas a pesquisar para entender mais ou menos como é que o caminho é funcionando. Por Uhum. exemplo, se tu lês vários livros, tu podes ler, mas tu podes não ter conhecimento para Mas interpretar o precisas de que realmente... executar e precisas de interpretar. Por Exatamente. exemplo, hum, neste exato momento onde nós estamos aqui sentados agora, em todas as universidades que estão aqui a girar no nosso país, quantas pessoas é que estão a aprender sobre inteligência artificial dentro da universidade? Acho que nenhuma, Ok. porque nós não Mas temos nós, cursos ligados a isso. mas nós precisamos do conhecimento para agora. É o que eu estava a Claro. explicar lá no início. É um sistema de ensino que foi criado no início do século XX. Tu chamarias um mecânico que aprendeu simplesmente mecânica no início do século XX para vir arranjar um Suzuki Auto? É assim, Que não se reinventou. O conhecimento dele é o conhecimento do início do século XX. não se reinventou, mas agora temos que ver o seguinte: a base principal Hum. para o funcionamento da viatura não mudou. Como assim não mudou? Por Ok, exemplo, a base pode não. Sim, o sim. crescimento industrial evoluiu bastante. Hoje em Sim, dia está-se a falar de maquinaria de sim, sim, diversos sim. tipos. Antes nós produzíamos coisas de um tamanho enorme. Com certeza. Agora estamos a comprimir e tudo mais. Mas a base da mecânica não mudou. Tu, Ele tem a base da mecânica, certo. só que a questão da tecnologia que é implementada hoje nas viaturas, ele não É atualizou. exatamente Mas isso. a base ele Tu tem. Trocar acreditas? pneu, ele consegue trocar. Espera, não, pneu não estávamos a falar do pneu. Tu acreditas que depois de eu a terminar um determinado curso eu tenho que continuar a estudar toda a minha vida e a ganhar conhecimento para como consiga reinventar e estar dentro do mercado conforme o mercado vai evoluindo? Eu acredito que tu deves ter a formação necessária para te permitir você poder dar sustentabilidade naquilo que é o teu propósito. Sim. Se tu tens o conhecimento necessário para tu montares a tua empresa e Ah, tu conseguires levar aquilo a cabo, ok, o teu conhecimento limita-se aí. Mas ao longo do tempo vais precisar de uma certa é atualização. exatamente isso que eu estou a falar. É exatamente isso que eu estou a falar. O mercado muda. Então, se nós precisamos de uma determinada atualização para o mercado em que nós estamos hoje, por que raio de razão é que nós estamos a utilizar o mesmo sistema de ensino do início do século XX? Claro. A nível global, A nível global, por que é que nós estamos. O sistema de ensino implementado pelo Rockefeller durante a Revolução Industrial eram todos camaradas, eram todos industriais, ele, Rockefeller e mais os amiguinhos dele, que disseram assim: nós precisamos de pessoas para virem trabalhar com as nossas mas máquinas. agora o sistema de ensino deles era eles darem a formação sobre aquilo que eles necessitam para que tu Exatamente. possas... Exatamente. Hoje em dia, o Porque ensino assim, acho que mudou bastante, o que é que mudou bastante? porque hoje em dia as universidades, as escolas dão Por aquela exemplo, eu não sei capacidade... como é que se diz, eu não sei como é que se diz em português lecture. Isso continua a prevalecer. Lectures, exatamente o mesmo. Há coisas sim que mudaram, por exemplo. Tu consegues aprender a arranjar um carro, tu consegues aprender um monte de coisas, a RH, como fazer certas coisas dentro da empresa, certos trabalhos, certo? Ok, mas isso é um trabalho técnico. Tu Sim. podes ser um grande técnico. Isso não te dá o direito de chegar aqui e dizer: olha, eu sou um grande técnico, sei construir casas, sei fazer isso, sei rebocar, sei fazer armários, e por causa desse conhecimento que eu tenho, eu consigo, por exemplo, empreender. Por isso, essa é a mesma razão que faz com que muitos artistas, não só em Angola, mas no mundo lá fora, consigam fazer trabalhos maravilhosos, mas passam a vida inteira sem conseguir vender nada, porque eles têm o conhecimento técnico. E é isso que o Rockefeller e os amiguinhos dele, lá no início do século XX, projetaram. Pessoas que saibam fazer o trabalho técnico. Está aqui o trabalho técnico. Sabes pintar? Sei. Sabes fazer uma cômoda? Sei. Sabes fazer uma cadeira? Sei. Sabes arranjar um carro? Sei. Antigamente as pessoas nesse tempo, as pessoas tinham autonomia Se as pessoas tinham autonomia nessa de altura. fazer o que eles bem que quisessem. Como é que Rockefeller, para começar, acho que ele não era norte-americano. E estava nos Estados Mas ele Unidos. permitia uma liberdade em termos de ofício. Tu és alguém que é pintor, conforme Hum, aqui nós temos hum, um pintor, também tem de reboque, hum, também é mecânico. hum. Essa liberdade de que ele pode prestar serviço em duas empresas em funções Sim, diferentes. sim, pode ser. Hoje, se calhar nesse sistema que estás a dizer, ele trabalhava as pessoas para um determinado setor. Certo. Ok, eu vou trabalhar atualmente para trabalhar aqui, exatamente. Exato. Mas hoje em dia, as formações que são dadas não colocam simplesmente o homem para um ramo fixo. Por exemplo,
Tu és formado em telecomunicações. Certo. O ramo de telecomunicações é vasto. Certo. Eu sou engenheiro químico. Certo. O ramo da engenharia química é vasto. Eu posso Certo. trabalhar no setor de produção, Correto. posso trabalhar no setor de pesquisa. Certo. E exatamente, Isso não é um trabalho técnico? é um trabalho técnico. É exatamente o que eu estou a dizer. É exatamente isso que eu estou a dizer. Tudo isso são trabalhos técnicos. Sim, mas O que é que faz com que tu consigas escalar uma empresa? O trabalho técnico ou a tua visão? as duas coisas. Não, existe uma que é mais importante que a outra. Por isso é que nós A visão, Sim, por isso é que muitas pessoas que não têm o trabalho técnico conseguem arranjar um trabalhador. Quantas pessoas é que nós vemos que não... Rockefeller foi um deles que nunca meteu os pés numa universidade, mas conseguiu criar um determinado sistema escolar onde as pessoas aprendem a fazer o trabalho técnico X e Y. Porque assim, eu acredito, as pessoas podem me dizer que eu estou errado, mas eu não acho que eu esteja errado. Voltando outra vez para o princípio que eu não estou contra a universidade, eu não estou contra conhecimento. Eu só estou contra utilizarmos exatamente os mesmos métodos lá do início do século XX. mas quais métodos em específicos do ensino? Sim, ok, por exemplo, né? Eu acredito numa verdade muito simples. A maior parte das pessoas que não têm costas largas e que não tiveram networking e que foram para a escola e conseguiram se ingrar, não é simplesmente porque eles fizeram o curso do X ou Y. É porque são pessoas realmente dedicadas. Claro. Se essa pessoa não tivesse feito o curso na universidade, se tivesse prestado atenção à vida e às coisas importantes da vida, da mesma forma ia conseguir se ingrar. Por isso é que existem pessoas que conseguem se ingrar tanto dentro quanto fora. O que faz de ti um camarada de sucesso não é o 20, Claro. é o teu esforço, é a tua dedicação, é a tua vontade de vencer. Porque o teu esforço e a tua dedicação é que fizeram com que tu conseguisse estudar bem as matérias lá da escola. Por quê? Porque assim, eu não fiz nenhum curso, eu não fiz curso de marketing, eu não fiz curso de brincadeira nenhuma. E aquela maluca que estava aí a dizer, oh, mas consegues criar? Claro que eu consigo criar, bitch. Eu consigo criar absolutamente tudo. Eu falo inglês sem nunca ter posto os pés numa escola de inglês. Eu falo aqui de boca cheia, eu falo inglês melhor do que muitos professores de inglês que nós conhecemos. Muitos, não digo todos, mas muitos. Autonomia. Muitos. Não existe nenhum videomaker que pode chegar na minha cara e dizer assim, olha, Nefi, tu não sabes gravar e editar vídeos. É mentira, eu sei. Se vocês forem para a minha página do Instagram, vocês vão ver tudo aquilo. E foi tudo feito com telemóvel. Não existe nenhum estratega de marketing que pode chegar na minha cara e dizer, Nefi, tu não sabes traçar uma estratégia de marketing. É mentira, eu vou lhe provar que eu sei. Não existe nenhum vendedor que pode chegar na minha cara e me dizer Nefi, tu não sabes vender, porque eu vou dizer mentira, eu sei, está aqui os resultados. Assim, Então, mas tudo em isso... cada ponto existe uma abrangência maior. Sim, tudo isso só para provar o ponto de que não é o certificado, é a tua capacidade de ir atrás do conhecimento. Claro. Se tu pudesses escolher só um, certificado ou conhecimento que vem desse certificado, qual dos dois é que tu escolherias? Certificado ou conhecimento? Ou conhecimento, por exemplo, tens aqui o certificado em engenharia Claro. e tens aqui o conhecimento em engenharia. Escolhe um dos dois só. Conhecimento. Não certificado. É sobre isso que eu estou a falar. E aquela senhora não consegue entender. E muitas pessoas também não conseguem me entender. Assim, não a conseguem. questão do certificado, que o homem criou da sua forma, é para identificar que esse cara terminou aquela formação no final do período. E o homem simplesmente, para condicionar o outro homem de que você, para ter conhecimentos nessa área, você precisa ter essa determinada certificação. Uhum. Ele criou essa questão do bloqueio. O teu certificado... Há uma citação que diz: o teu certificado... Pode não definir quem realmente... Não. O teu certificado mostra aonde tu estiveste e não o preço que tu estás disposto a pagar para chegar onde tu queres chegar. Depende. Pode. Eu não disse que sempre. Pode. Eu não disse que é sempre, mas pode. O teu certificado mostra-me aonde tu passaste, de onde tu vens, mas não necessariamente o preço que tu estás disposto a pagar para chegar aonde tu queres chegar. Há tantas pessoas que passaram a universidade toda a cabular e têm os 20 e os 19 e nós conseguimos saber que eles passaram pela universidade X, mas nós não sabemos por A mais B que eles estão dispostos a pagar um determinado preço para serem realmente grandes nesta vida.
Como é que alguém, porque assim, como é que alguém que nunca fez nenhum curso de inglês consegue falar inglês de forma fluente? Quer dizer que ele estava disposto a pagar aquele preço para aprender a falar inglês de forma fluente. Claro. Como é que alguém, tragam-me um professor agora de desenho que me diga assim, Nefi, tu não sabes desenhar. Eu não fiz nenhum curso, como é que eu sei desenhar? Porque eu estive disposto a pagar o preço para poder ter aquele skill set na minha mão. Como é que eu, que nunca fiz nenhum curso de marketing e de vendas, e há muitas pessoas que confundem marketing e vendas, são coisas diferentes. Vendas é uma coisa e marketing é outra coisa. Podem ser primas e irmãs, mas não é a mesma coisa. Como é que eu, que não fiz nenhum curso de marketing e nem com nenhum curso de venda, eu consigo não só falar sobre certos conceitos de marketing e sobre vendas, mas sei literalmente executar os planos de venda e planos de marketing. Porque de certa forma você precisou de tempo para estudar aquilo. Isso mostra que eu estive disposto a pagar Claro. o preço para poder aprender essas coisas. Claro. Autonomia. Exatamente. Qual é a diferença de uma pessoa que não tem o certificado e fez essas coisas e consegue fazer isso muito bem e outra pessoa que esteve lá e tem o certificado todo e na prova andou a falar: olha, colega, me ensina só a questão 2. Colega, sabes, me ensina só a linha C. Isso está na questão da vontade. Sim, é o que eu estou a dizer. Por favor, entendam-me, eu não estou contra a universidade. Eu só estou a dizer que o monopólio do conhecimento não está lá. É a mesma coisa que as pessoas acham que o melhor país do mundo é os Estados Unidos da América. Tu podes viver bem nos Estados Unidos da América, tu podes viver bem em Angola, tu podes viver bem no Canadá, tu podes viver bem na China. E o que a maior parte dessas pessoas estão aqui a tentar me dizer é que, oh não, o único sítio no mundo em que tu podes viver bem é nos Estados Unidos da América. Se tu tens dinheiro para viver nos Estados Unidos da América e não vais para os Estados Unidos da América, tu não estás a viver bem. É assim. Que isso? É a mesma coisa. Se tu tens dinheiro para ir pagar uma universidade e não vais pagar a universidade e em vez disso compras 1001 livros e passas a tua vida a pesquisar e executas e erras e aprendes e executas e erras e aprendes e consegues fazer as coisas bem, não, isso não vale. Porque tu tens dinheiro para ir para a universidade e não foste. Bitch! Tens de olhar para um fenômeno que é o seguinte. Todas estas informações que são postadas em qualquer livro ou pela internet são informações que partiram de um estudo universitário. De um estudo universitário? Claro. Do meu ponto de vista. A ciência, de certa forma, hoje nós temos a aprender sobre contaminação da água, sobre questões de marketing e tudo mais. Isso é uma ciência. Ok, E essa ciência partiu de um ponto em que foi estudado, certo. em que pessoas estudaram. E Certo. hoje nós temos a facilidade de que temos inúmeros profissionais destas áreas que passaram em certas formações e que hoje partilham em livros bem mais resumidos que te levam a um conhecimento bem mais exato. Ok. E hoje dá essa liberdade das pessoas olharem, não, eu não preciso passar tanto tempo na instituição porque eu já tenho um livro que me explica de forma direta como eu vou atingir esse resultado. Certo. Mas o que eu estou a dizer, a universidade é importante porque é de lá onde saiu essas informações que hoje Nem sempre. dá liberdade. Não, isso faz-me pensar que existe um monopólio do conhecimento e o monopólio do conhecimento está lá. É a mesma coisa que eu chegar aqui e dizer eu sou testemunha de Jeová e todas as outras igrejas estão erradas. Se tu vais ao sétimo dia, estás errado. Se tu vais aos mormons, estás errado. Não, mas essa questão Não, do vou, conhecimento... por exemplo, aonde é que eu aprendi a vender? Tu achas que eu aprendi a vender com uma pessoa que escreveu um livro que teve na universidade? Não. A pessoa que me ensinou a vender e a fazer marketing nunca meteu os pés numa universidade. Sim, no aspecto de vendas é totalmente diferente. Sim. No aspecto do marketing é totalmente diferente, porque são aspectos de que tu começas a ver com os teus próprios olhos, Certo. como realmente deve interagir por causa das emoções e tudo mais. Certo. Mas há coisas em termos de ciência que tu não consegues provar. Por exemplo, como é que tu consegues provar que dentro de um recipiente tem bactérias? Como é que eu consigo provar? Através da ciência. Através da ciência. Sim. Como? Tens que usar um microscópio. Ainda bem. E como é que tu usas um Sim, microscópio? tudo isso estamos aí de volta àquilo que eu estava a falar no início. Questões técnicas. Exatamente. As questões técnicas, todas, sempre tiveram presentes naquele plano executado pelo Rockefeller. Embora que eu sou de uma opinião mais vasta. Por exemplo, ok, deixa-me te fazer uma pergunta. Antes disso, por favor, eu não estou contra universidades. Vou-te fazer uma pergunta, eu quero que me respondas de forma muito sincera. Tu chegarias para um camarada que tem todos os relacionamentos amorosos dele sempre deram errado, todas as mulheres sempre lhe deixaram, todas as mulheres que ele teve na vida sempre lhe deixaram. Ele conseguia uma rapariga hoje e ficava com ele durante 2 semanas e depois a rapariga já não queria mais estar com ele. Sempre assim, todos os relacionamentos que ele teve sempre foram assim. Tu aceitarias que esse camarada chegasse até ti
e te dissesse: olha, se queres ter um bom relacionamento, ouve o que eu te vou dizer. Tu sentarias para ouvir essa pessoa? É assim, em termos, primeiramente, eu não sentaria porque não vi essa pessoa como um exemplo. Por quê? Porque, primeiramente, eu poderia me perguntar o que é que realmente faria para o teu relacionamento e o que é que realmente você quer passar para mim. Ok, quer dizer que ele não tem bases suficientes, será? Para te Ele poder. tem bases para me poder passar. Só que eu tenho que saber primeiro. Ah, Antes de tu me passares um certo conhecimento, eu tenho certo. que saber quem tu és. Sim. Onde é que tu Sim, vens? não, imagina que tu já sabes isso tudo sobre ele, todas essas informações sobre ele, tu sabes. No Que ele meu, nunca teve nenhum relacionamento bem sucedido na vida dele. no meu ponto de vista, Ah, eu vou querer saber um pouquinho de qual foi o teu depoimento sobre todos os relacionamentos que tu não, passaste. Para não, mim, chegou a uma conclusão. certo. Vamos imaginar que ele está a cobrar 50 mil kwanzas para te ensinar a ter bom relacionamento. Bom relacionamento, Sim, com as mulheres. eu não pagaria. Não pagarás por quê? Não, porque eu não me revejo nessa pessoa. Ah, não te vês? Qual é o. Ok. Se o Então, se relacionamento eu ele só quero. Tá durou bom, 2 semanas, tá bom, vai me tá passar para bom. o base. Tá bom, então vamos pegar na mesma teoria e seguir exatamente a mesma linha de pensamento. Eu quero fazer 50 milhões de kwanzas por semana. Quem é que me vai ensinar? Uma pessoa que nunca fez isso? De vendas, Sim. Quem é que me vai ensinar? Eu vou pagar a minha mensalidade, não sei durante quanto tempo, para uma pessoa quem que. deve te ensinar é alguém que realmente está ligado naquilo Ok. e que faz aqueles resultados, que Então, gera aqueles quem são os meus resultados. role models? A quem é que eu tenho que olhar e dizer assim, ok, eu quero sentar com esse camarada e aprender dele? É o que eu estou a te É aquele dizer. que tem os frutos. Uau, é o que eu estou a te dizer. Por exemplo, todos esses frutos que nós hoje vemos na Quanto é que ganha um sociedade, professor universitário? depende, há quem ganha 800 e tal. Ah, ok. Então, se alguém ganha. Não, 800, vamos até subir o número. Se alguém ganha 2 milhões de kwanzas, eu quero que essa pessoa me ensine a ganhar 100 milhões de kwanzas por semana. Em que ramo? Qualquer um, nem que for o ramo dele. Professor? Sim. No mínimo você vai ter que ter muitas turmas. Não, tu não entendeste a minha pergunta. Ele vai te ensinar como Não entendeste a minha ganhar 100 pergunta. Entendeste? quantos? Espera, tu não entendeu. O professor ganha 800 mil kwanzas por mês. Sim. E eu estou a chegar no professor e digo assim, professor, está aqui mais 800 mil kwanzas, me ensina a fazer 100 milhões de kwanzas. No professor que ganha 800 mil kwanzas. Se você disse há minutos atrás que você não sentaria com um camarada que teve todos os relacionamentos frustrados na vida dele para lhe pagar 50 mil kwanzas para ele te ensinar a ter uma dama na tua vida, por que razão é que você vai chegar numa pessoa que ganha 800 mil kwanzas e dizer assim, tá aqui mais 800 até, não é 50, tá aqui 800 mil kwanzas, me ajuda a faturar 100 milhões por semana. É assim, experiências ditam mais ou menos aquilo que tu realmente queres passar de conhecimento. Certo. Tu não tens como ensinar o outro a ganhar 100 milhões de kwanzas se é números que tu nunca viste na tua vida. Então, Tu só vais ensinar para o outro algo que você já está diariamente a lidar. Eu vou te ensinar como se faz 1 milhão de kwanzas, porque 1 milhão de kwanzas é algo que eu que tu posso já fazer um fizeste. dia. Eu vou te dizer, olha, como vou fazer 10 milhões de Ok, kwanzas em um então quem mês? são os professores que fazem 100 milhões para me ensinar? Nenhum. Então, estás-me a dizer por A mais B que eu não tenho que ir pagar mensalidade na escola? Não, isto é diferente, porque primeiro você Oh, vai para a escola oh, para fazer o quê? Para saber sobre vendas não, ou para aprender? Porque a não, escola é um universo de coisas. É um espera, universo de espera. coisas. Não, é Tu assim. precisas definir o que é que realmente Sim, tu eu vais para a quero, escola para porque fazer. assim, não, Se tu queres tipo, eu vender, não tu vais estou. fazer um curso de direito. Isso não é por causa, não é por causa de ti, é por causa daquela maluca aí que estava a dizer, Não, oh, ela de certa forma sim, reage vários vídeos e pode reagir no sim, momento sim, certo. pode vir reagir. Come and react to this shit, bitch. Então, é exatamente isso que nós estamos aqui a debater. Se o camarada nunca conseguiu ter uma dama em condições na vida, está-me a pedir 50 mil kwanzas para lhe ensinar. E o único propósito que vai me fazer ir para a universidade, eu não quero ir para a universidade para aprender a desenhar. Estão a dizer, não, filho, se queres ir para a universidade, se queres mesmo fazer o teu negócio, tens que ir para a universidade. Tá bom, a minha razão que me faria ir para a universidade é para conseguir dobrar o dinheiro que eu já estou a fazer. E essas pessoas que estão. Mas sem ir para a universidade, tu também consegues dobrar? Sim, consigo. É o que eu estou a dizer. Por exemplo, aquela senhora e muitas outras senhoras e os senhores na internet estão-me a chamar de ignorante porque eu disse que eu vou simplesmente comprar um livro. E todas as coisas que eu sei fazer, falar inglês, e se eu tiver num debate com aquela senhora, podem ter plena certeza que ela perde comigo.
Eu sei falar inglês sem nunca ter nenhum certificado. Eu sei fazer marketing, eu sei fazer vendas sem nunca ter nenhum certificado. Eu sei editar e gravar vídeos sem nunca ter passado por nenhuma aula e ter nenhum certificado. É tipo, não sei se tu consegues perceber. Tu conseguirias aprender isso se não tivesse depoimentos Se eu não tivesse depoimentos, mas depoimentos de quem? de pessoas Já parece para de profissionais? flow. Dinheiro de quem? Não, de Depoimentos de quem? pessoas profissionais, desculpa, de pessoas profissionais que realmente entendem sobre aquilo. Os livros, quem é que escreve os livros? Os livros, eu prefiro, eu não digo que tem que ser uma Tu regra. vais ler o livro Para não de me alguém que, por exemplo, há um livro muito conhecido do norte-americano, Alex Armons, Alex Hormozy. Como Fazer 100 Milhões de Livros. Sim, ele tinha ginásios antes disso e ele já fazia muito dinheiro. Ele é uma pessoa. São pessoas assim com quem eu gosto. Por exemplo, melhor até. Vamos, em vez de falar do Alex Hormozy lá nos Estados Unidos da América, vamos falar mesmo de exemplos locais. É mais fácil eu sentar com o professor que ganha 800 mil kwanzas para me ensinar a fazer 50 milhões de kwanzas, ou eu encontrar formas de sentar com o CEO da Puma Gold, Ivanilson Machado, e dizer assim: Mocota, olha, como é que se faz isso? Claro, ele já tem uma ideia mais ampla. E Por tudo quê? mais. Porque executou. Exatamente. É exatamente isso que eu quero ler livros dessas Um pessoas. exemplo até, eu posso até te passar esse livro hoje. Certo. E tu acredito que nos próximos dias poderás, se seguires o exemplo dele, poderás fazer. Um amigo meu, ele faz 10 milhões de kwanzas, 20 milhões de kwanzas em dias. São essas pessoas que eu quero, ao meu lado. E ele veio e fez um episódio conosco e está lá no nosso canal e tu podes de certa forma acompanhar. Como fazer 1 milhão de kwanzas em Angola. Esse é o. Eu acho que o Aricanes de Mar. Eu amo esse Wii. Eu gosto dele. Eu gosto dele. Ele vende carros ali no Morro Bento, né? Eu gosto dele. É desse tipo de pessoas que eu quero beber conhecimento. Eu não quero. Te passar um conhecimento bem mais direto. Por exemplo, agora consegues perceber que eu admiro e amo conhecimento e obter conhecimento. Só depende da fonte. O que tu diretamente gostas, o que eu vou te dizer de forma direta é: tu não gostas de perder, tu não gostas de perceber as coisas por A, B e C. Sim. Tu queres saber o A principal para ter o meu objetivo. Eu não quero passar muito tempo aí para aquele lugar para me dar no ponto final isto. Sim. Eu quero com quem realmente faz. Exatamente. O que é diferente. É a mesma coisa se estivéssemos a falar numa linguagem bíblica, eu não quero falsos profetas. Exato, quero alguém que me fale de forma direta. Exatamente. Então, por exemplo, o Ari Clenes, quando fez o livro dele, de 100 a 1 milhão de kwanzas, ele explicou todos os processos que poderão te levar a fazer 100 mil kwanzas. Ela até disse: Alain, se tu fazes, por exemplo, 30 mil kwanzas por dia, se tu fazes 30 mil kwanzas por dia, não, 45 mil kwanzas por dia, e se tu multiplicas isso em 7 dias, tu tens 215 mil kwanzas. Vezes 4, tu tens 1 milhão. Antes de continuar, Ari Clenes, eu te amo, né? Eu te amo e o que tu tens feito na internet é super, hiper, mega importante. São pessoas assim que eu preciso ao meu lado. Pessoas que executaram e depois começam a disseminar o conhecimento deles para que as pessoas consigam exatamente fazer o mesmo ou superior. Não interessa. Mas o mais importante é executar e ver frutos a brotarem nas nossas vidas. Claro. Profetas verdadeiros. Joseph Smith. Mas consegues entender, né? Agora consegues entender, tipo, a minha linha de pensamento. É a mesma coisa. Eu não quero um camarada que venha me ensinar de relacionamentos se ele nunca conseguiu ter uma namorada na vida dele. Mas isso não está diretamente ligado. E isto não é uma comparação que deve ser feita em termos de que você realmente deve passar na escola. Quem realmente vai empregar isso deve olhar um pouquinho. Não, antes disso, eu não estou a aconselhar ninguém a não ir para a escola. O que eu estou simplesmente a dizer é: a minha experiência de vida foi, eu não meti os pés lá. E eu não estou a dizer a ninguém para não meter os pés lá. If you want to go to school, go to school. O que eu estou a dizer é, a minha experiência foi essa, eu li os meus livros e continuo a ler os meus livros. Eu quando estou a desenhar, estou a ouvir podcasts de pessoas sobre marketing, sobre vendas, sobre psicologia, sobre natureza humana, sempre. Eu não estou a dizer a ninguém, não estudem, não. Eu não sou esse camarada. Eu estou a dizer, obtenham o máximo de conhecimento que vocês puderem na vossa vida, mas tentem obtê-lo de alguém que realmente mostrou frutos. Exatamente. Um exemplo. Eu não vou pedir para me ensinarem a fazer 50 milhões de kwanzas quando a pessoa só fez 800 mil kwanzas por mês. Um exemplo até simples aqui que vou dizer. Por exemplo, alguém corrupto e alguém que faz dinheiro de forma limpa. Certo. Ambos vão dar uma palestra. Certo. Ambos fazem dinheiro.
Sim. conseguem te influenciar como se faz 1 milhão, Certo, não? certo. Tu vais ouvir de quem? Do corrupto ou daquele que faz de forma limpa? Da pessoa que passou onde eu quero passar. Não, como? Porque ambos passaram, só que em caminhos diferentes. Aham. Ok, eu posso ser muito bem persuadido, ok, eu posso ser manipulado a acreditar que ele fez, ir lá e Imagina que comprar o tu, ingresso para essa palestra. imagina, eu até vou te dar um outro exemplo que é muito simples. Tu achas que as pessoas a nível global respeitam mais quem fez dinheiro sem estar linkado à política ou quem fez dinheiro ligado à política? Sem estar. Sem Eu estar. acho que respeitam mais os que fizeram sem estar. Porque assim, Mas as pessoas. aquela pessoa que esteve ligada à política, de certa forma, pode ser uma pessoa honesta que apenas Também usou pode. aqueles links Sim, e sim, sim, fez. sim, sim, sim. Então, são pessoas que passaram, atingem os mesmos objetivos, conseguem te passar, Sim, mas tiveram caminhos diferentes. sim. Diferente de alguém que você sabe que não, esta pessoa beneficiou-se de roubos Exato. e hoje faz bilhões e não consegue te Ou então o passar. pai dele já era rico, mas ele não nos falou que o pai dele era rico e só estava aqui nos falar que ele tem uma loja online que vendeu não sei quantos. Tipo, Exatamente. Como é que sim. ele vai conseguir te passar esse processo? Como é que ele. Não, mas aqui o problema não é esse. O grande problema é nós sabemos exatamente de onde é que as pessoas vieram, as experiências que as pessoas tiveram e o dinheiro que as pessoas fizeram, e mesmo assim eu continuar formatado. Eu, quando ia ao ginásio, eu via um personal trainer fininho a treinar as pessoas. Qual é a credibilidade que esse gajo passa? Mas o personal trainer é para quê? Fininho, fininho, fininho. Mas Eu fico tipo, é para eu tu quero seres um comigo, vou fazer bodybuilder. flexão cães. O quê? Não, por exemplo, tu queres um personal trainer. Ok. Para que finalidade? Para Não, para ficar emagrecer? yoga. Yoga. Há quem ele precisa passar por aquele experimento todo Espera, tu para consegues gerar entender? confiança. Sim, consegues entender, para Mas gerar também tem outra. confiança. Mas também tem outra. Ele pode ter conhecimentos necessários para fazer chegar aquilo, mas tem que ter provas, Sim, exemplos. sim, Ele, olha, eu preparei o fulano, sim. tem que ter Mas um amostras. camarada desse que não tem nenhuma prova, só está mesmo ali o corpito dele. Dificilmente vai levar as pessoas a terem crenças sobre ele. Então, por quê? Tu estás a ver como é que nós, seres humanos, somos condicionados a acreditar numa determinada coisa só porque as pessoas disseram aquilo 1001 vezes? É aquela coisa que se diz: uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. É aquela Seria- coisa do mulheres muito bonitas que sofrem com problemas de autoestima. Foram condicionadas, essas pessoas todas, a acreditar que o mundo é feito e regido de certa forma. E nós não conseguimos ver atrás. Por isso, poxa, mas como é que eu posso chegar até alguém que não ganha o que eu quero ganhar e lhe pedir para fazer o que eu quero fazer? Eu não consigo. É a mesma É coisa que como alguém vai criar é um a mesma. podcast, mas não conhece o processo na realidade, como é que deve ser feito. Sim, As pessoas que conseguem te passar experiências são mais ou menos aquelas que vivem aquilo, que têm sim, experiências. então agora, por favor, mostrem-me onde é que eu estou errado. Não, mas Não, essas pessoas, as pessoas que estavam aí a não, me por atacar na exemplo, internet, esse gajo não sabe nada. não, mas O dedo dele fosse. quando tu vais comparar, por exemplo, entre eu, para obter um conhecimento, para vender mais uma lapiseira, eu não preciso passar para a universidade. Isso, eu acho que esta comparação não deve ser feita. Ok, eu para mim me Não, eu tornar não um disse que grande. eu não preciso. Não, não, estou a dizer de forma Ok, ok, geral. ok. Olha, ok, eu para me tornar um grande vendedor de cursos, eu não preciso ir para a É, universidade. mas na realidade não precisas. Mas pronto. Não, é assim, por quê? Porque há Aham. conhecimentos bem mais direcionados. A Certo. universidade é um leque de informações que tu vais obter e tu vais conseguir provar, porque a universidade te dá a possibilidade de você entender como realmente são processadas as coisas. Quando você vai aprender diretamente as vendas, você vai ter esse conhecimento. Só que a questão que muita gente não se faz é aquele livro que você está a ler, se calhar foi criado por alguém que não passou para a universidade, Hum, mas se baseou de um livro de alguém que hum, passou pela escola, hum. porque tu só consegues escrever algo quando tu começas a entender o processo. Por exemplo, o livro que o meu amigo lançou para as pessoas é em função da experiência dele. Mas este mesmo livro pode ter depoimentos de pessoas que já partilharam essa experiência, que aprenderam aquilo na escola, Uhum. que precisaram comprovar aquilo pela instituição. Então, eu acho que
Nós temos pontos de vista diferentes. Tá bom, vou voltar outra vez para aquele point que eu estava a explicar há pouco tempo, que é, tu quando pertences a uma determinada religião, achas que o resto não pode fazer sentido no 10 mundo. minutos. Achas que o resto não pode fazer sentido no mundo. Tu acabaste de me explicar agora, tipo, que a pessoa que escreveu o livro que não pisou na universidade, se calhar teve alguma experiência fora da universidade e depois pegou em alguns outros conceitos que estavam dentro da universidade. Claro. Mas o camarada que criou esse sistema todo da universidade não pisou lá. Então agora como é que ficamos? É exatamente. Tu alguma vez já tiveste algum debate com um religioso fanático? E tu conseguias olhar para ele e Não, dizer assim, debate não, não, mas ele. já ouvi. Sim, mas já ouviste. E tu conseguias olhar para ele e perceber logo, não, ele só mesmo só está a defender por causa do lado emocional dele. Não tem bases. Não tem bases. Muitas das vezes nós devemos pegar naquilo que são as nossas crenças, os nossos paradigmas do mundo e despirmos-nos desses paradigmas e ficar assim, longe deles e dizer assim, eu acredito nisso porque me foi ensinado desde tenra idade ou acredito nisso porque é mesmo a minha cabeça a raciocinar e a perceber que as coisas mesmo são feitas dessa forma, Claro. né? A pergunta que eu te coloquei há pouco tempo, o camarada que meteu todo esse sistema de ensino junto e que criou um curriculum, o Rockefeller, ele nunca meteu os pés numa universidade e conseguiu criar tudo isso dos pés à cabeça, ele e os amiguinhos dele. Como é que, se ele tivesse que escrever um livro sobre as leis do sucesso, sobre como ficar rico, como vender e sobre marketing, ele não tinha como se apegar a bases universitárias naquela altura do início do século XX. Há muitas coisas que nós acreditamos, eu acredito, eu convido. Por que tu vês que há certos problemas que somente são dados soluções quando se faz discussões com estudantes universitários? Com estudantes Para fazer universitários. estudos sobre uma determinada sociedade. Com estudantes universitários. Ah, Porque eu vou te dizer aqui mesmo de forma bem resumida. Porque o meio em que tu estás inserido faz-te pensar da forma que que tu pensas. A maior parte dos jovens da nossa faixa etária neste país que não estão na universidade, eles não conversam sobre as coisas que nós estamos a conversar. Então, seria muito mais fácil tu chegares a um meio universitário onde as pessoas já debatem sobre essas coisas e continuarem esse mesmo debate e continuarem até o ano que vem e depois 2 anos e 5 anos e 2 anos. A maior parte dos jovens como nós que com essa faixa etária que não vão à universidade estão embaixo do prédio a beber cerveja. Como é que tu vais, como é que tu vais, como é que tu vais dar um problema desses a um camarada que só está embaixo do prédio a beber cerveja? não, Agora, isso são textos assim, vamos sim, lá, em termos assim finais, temos aí mais 9 minutos. sim, Por exemplo, há certos estudos que são feitos por estudantes universitários. Tu sentes que pessoas comuns fora do ensino universitário conseguem dar soluções sobre certos problemas que existem. Por fora, exemplo, se fora ou te dentro, não perguntar- entendi. fora da Certo. universidade, se te perguntarem uma coisa assim simples, como é que tu avalias a questão do comportamento educacional das nossas crianças até aos dias de hoje? Faz uma comparação dos anos 2000 Certo, até os anos 2025. certo. Você não precisa ir na universidade para conseguir dar resposta sobre isso. Claro que não. O meu tio, Mas um estudante universitário consegue te dar respostas sobre isto em função do comportamento humano mais profundo. eu vou te dizer uma coisa aqui. O meu tio, que foi diretor da Rádio Willa, ele dá uma surra, mas é uma surra de verdade a qualquer estudante universitário que tu lhe metes à frente. Mas é uma surra de verdade. Ele vai te buscar factos. Ele teve cá em Luanda há algumas semanas. E ele estava a contar-me sobre alguns factos que ele está a juntar sobre. Ele é jornalista, né? Ele está a juntar alguns factos e algumas informações sobre o sistema político do Ocidente e do Oriente. E são factos que a maior parte das pessoas desconhece. Pessoas que até andam na universidade e pessoas que leem grandes livros e coisas todas.
É o que eu disse no início. O mais importante é a tua dedicação a um determinado assunto. Exatamente. Se tu, se tu só te focas em uma única coisa na tua vida com toda a energia da tua alma, tu vais saber disso melhor do que qualquer pessoa. Claro. Qualquer pessoa. Mas esse conhecimento também está diretamente Sim, ligado sobre sim, o ramo. é mais fácil, por exemplo, sim, podemos deduzir que é muito mais fácil um estudante universitário que está sempre dentro daquela bolha que é vamos obter o conhecimento do X, Y, vamos obter o conhecimento, estar dentro sempre daquela bolha, conseguir te dar muito mais factos do que outras pessoas. Não, Isso é verdade, não, em termos gerais. em termos de história, hoje em dia, por exemplo, a informação sobre história tem mais expansão em relação sobre informação, sobre pesquisa de alimentos. Sim, ok. Como já nos faltam poucos minutos para terminar, é exatamente, se tu prestares atenção ao que eu disse no início, nós dois estamos exatamente na mesma página. Nós Exato. aqui já não estamos a falar sobre empreendedorismo, certo? Estamos a falar sobre um outro tema qualquer que se pode também aprender numa determinada universidade, seja lá ela qual for. O que eu disse no início, por isso é que muitas pessoas às vezes não conseguem entender-me e só me querem atacar, se calhar porque eu sou careca. Só me querem mesmo atacar. Foi o que eu disse no início. Se eu quiser ser engenheiro, se eu quiser ser médico, se eu quiser ser advogado, eu tenho que obrigatoriamente fazer um curso universitário. Obrigatoriamente. Mas se eu quiser ser empreendedor, eu não preciso de obrigatoriamente, por mais que eu tenha muito dinheiro e consiga pagar a universidade. Se eu quiser fazer o curso, vou fazer. Se eu não quiser e for uma pessoa dedicada, eu vou conseguir se ingrar na vida. Se eu utilizar as estratégias certas. É isso que eu estou aqui a dizer. Nós agora já não estamos a falar sobre empreendedorismo. Visto a conversa que nós tivemos, tu não vais pagar o indivíduo que só recebe, que nunca conseguiu ter um bom relacionamento com mulheres, para te ensinar a ter um bom relacionamento. Da mesma forma que eu escolho não chegar num professor que só ganhou 500, 800 ou 1 milhão de kwanzas e lhe perguntar, prof, como é que eu faço 100 milhões de kwanzas por mês? Ali eu estou fora. Mas se for agora, vamos agora em conhecimentos sobre ciências da natureza, sobre física, sobre química, eu estou dentro, metam-me na primeira universidade que me aparecer à frente. É isso que eu estou aqui a tentar defender desde aquela hora. Eu entendi mais ou menos o teu eixo é de saber que, de certa forma, o teu professor que vai te dar aulas na universidade de empreendedorismo tem que ser alguém que empreende, tem que Sim, ter exemplos práticos. Fora da Angola, as pessoas que dão aulas de empreendedorismo são pessoas que empreenderam no mercado. Em França, quem vai te dar aula de empreendedorismo, quem vai te dar aula de negócios, são pessoas que têm negócios no mercado. São pessoas que vivem sobre aquilo. então Então, dentro. isso está em realidades diferentes. Por Sim, exemplo, aqui, se tu tivesse um professor de empreendedorismo que nunca criou empresa, não sabe o que é isso, simplesmente tem informações. Existem coisas que ele não vai conseguir te então passar se não vai de dentro. forma Mas direta. por favor, se eu estiver dentro dessa universidade, não me ponham outras cadeiras que não me façam chegar onde eu quero chegar. Não sei se isso acontece, né? É provável que Não, é aconteça. assim, ali eles vão juntar um monte de disciplinas que vão te dar dotes imaginários para você poder alcançar esses dotes. Então vamos lá, então, queres deixar algumas dicas para o pessoal? Ah, Hoje é a parte um, nós podemos depois marcarmos a nossa parte 2. a única dica que eu, o único conselho que eu ia deixar para qualquer pessoa que ouvir esse podcast até o fim seria mesmo: sempre que vocês tiverem uma determinada crença, um determinado paradigma sobre o mundo ou sobre a vida, tentem afastar-se desse paradigma que vocês têm e tentem perceber se vocês têm esse paradigma ou crença porque a sociedade e os papás colocaram dentro da vossa cabeça ou se vocês possuem esse paradigma ou crença porque vocês realmente acreditam nisso. Uau. Então vocês já sabem, se vocês gostaram desse conteúdo, subscrevam o nosso canal, não só vão até a página do nosso convidado, subscrevam, querem fazer mais questões, podem deixar no comentário, ou então de forma particular, vocês podem bombardear as redes sociais do nosso convidado, mandem várias questões, pesquisem ele no Instagram, no TikTok, e partilhem este conteúdo com todas aquelas pessoas que vocês acham que precisam de ouvir isto. Hoje nós falamos de um monte de coisas, falamos sobre coisas bastante importantes, e essa importância depende do ponto de vista de cada um.
O que tu vais aprender aqui pode não ser do teu agrado, mas pode ser do agrado de outra pessoa. Então não te bloqueies de pensar que esse conteúdo não merece ser partilhado. Ok, posso não gostar porque não me identifico, mas posso partilhar com alguém que vai se identificar. Então faça algo, partilhe. Só não te bloqueies. Se tu quiseres fazer uma doação, faça uma doação daquilo que tu bem entendes. 10 kwanzas, 5 kwanzas já gera felicidade para nós. Não nos dê 1000 kwanzas se soubermos que vai ser o teu único valor e depois não vais ter nada no bolso para viveres ao longo do tempo. Estamos a chegar no final do ano, viva de forma tranquila, faça as coisas da melhor forma e que tudo possa correr bem. E se tu queres realmente se tornar um empreendedor, pesquise, procure para quem sabe e assim você vai aprender coisas do gênero. Então, até já em um próximo episódio.